Conversas de Elite com Alexandre Monteiro, autor do best-seller Torne-se um Decifrador de Pessoas e alguém com uma vasta experiência a interpretar aquilo que, no fundo, o nosso corpo diz. Aquela linguagem não verbal, mas que é uma grande parte da nossa comunicação. Aliás, é a maior parte da nossa comunicação. Nem toda a gente sabe isso. Mas estamos a falar de 70 e tal por cento da comunicação é feita pela linguagem não verbal. Sim, é muito, é mesmo muito. Não há uma métrica certa, mas se tivermos que colocar isto numa divisão, é 2/3 da comunicação é não verbal. Muitas pessoas sabem, mas poucas se lembram. Este é que é o grande desafio. Porque muitas pessoas sabem, o corpo é importante, os sinais, o corpo não mente, blá blá blá, mas depois no dia a dia esquecem-se disso. Alexandre, é curioso porque nós, ao percebermos a linguagem que o nosso corpo passa, para além daquilo que nós dizemos, permite-nos ter uma leitura muito mais profunda sobre aquilo que está a acontecer, não só sobre a interação, que no fundo as interações são parte fundamental da nossa vida, a comunicação, mas também isso dá-nos depois uma percepção diferente do meio onde nós estamos e o que é que realmente existe do outro lado. O que é que despertou aqui este teu interesse em começar a estudar isso tão ao detalhe? Eu uma vez já vi entrevistas tuas em que tu dizes muitas vezes as pessoas, todas elas têm ali no seu subconsciente uma forma às vezes de perceber o que é verdadeiro e o que é que não é. Às vezes não conseguem perceber ao detalhe e nem com tanta certeza. Ficam ali com qualquer coisa que me soa estranho. E tu foste a fundo nisso, de modo a conseguires perceber claramente o que é que aquilo significa. De onde é que veio isto? Sim, assim, uma paixão de pequeno, fui fascinado pelo Sherlock Holmes. Fui e sou. Quer dizer que o Sherlock Holmes, quando olhava para as pessoas, ele conseguia saber mais sobre as pessoas e as pessoas ficavam assim espantadas, mas como é que tu soubeste isso? E a partir daí comecei a desenvolver esta capacidade e este conhecimento para conhecer realmente as pessoas, perceber quais eram os sinais importantes, o que é que diziam, o que é que não diziam e ter a consciência, como tu dizes bem, que o corpo dificilmente mente. E o corpo dá-nos uma mensagem do que é que se passa aqui dentro, porque tudo o que tu fazes com o corpo são sintomas do que se passa aqui dentro. Por isso, o nosso cérebro, como é muito preguiçoso, mas não é burro, toda a ação tem uma razão. Quer dizer que tudo o que tu fazes, há uma razão para acontecer. Quem sabe interpretar isso, ou de forma intuitiva ou de forma profissional, ganha um poder na interação. Quer dizer que eu lendo esta mensagem mais verdadeira, porque o corpo mais dificilmente mente, nós mentimos bem com as palavras, eu consigo perceber mais sobre a pessoa. E desde pequeno que isto me fascinou. Sempre à procura de conhecimento, e a culpa do Sherlock Holmes. Pronto. Sherlock Holmes é que despoltou aqui esta tua vontade em saber mais sobre as pessoas. Sim, e até mais do que Sherlock Holmes foi quem escreveu o Sherlock Holmes. Porque quem escreve o Sherlock Holmes tinha um professor que fazia o que o Sherlock Holmes faz. Por isso, a personagem Sherlock Holmes é inspirada num médico que, quando dava aulas, ele dava noção destes sinais, o que é que era importante, o que é que não era importante, o que é que isto dizia sobre as pessoas, e eu percebi que o Sherlock Holmes não era ficção, era inspirado em alguém real. E então isto ainda me fascinou mais, quer dizer, que é possível nós lermos pessoas através de sinais simples. Então a partir daí foi esta busca de conhecimento constante, que eu estou sempre a aprender, para quê? Para ler, interpretar e agora para influenciar pessoas. Porque não basta só ler. Também podemos usar este ler e interpretar para influenciar a pessoa que temos à nossa frente, para criar melhores relações, para sermos melhores líderes, para sermos melhores amigos, para sermos melhores pais. Quer dizer que toda esta linguagem, sendo ela mais importante, porque as pessoas, a maior parte das vezes, não ouvem as palavras, elas veem aquilo que tu fazes. Se tu não dominares esta competência do não verbal, tudo é mais difícil. Eu reparei que ao longo e por norma também pela forma como tem sido levada as conversas, tu falas muito sempre em pessoas. Mas em pessoas, isto é a minha forma de ver, há que distinguir a linguagem das mulheres e dos homens. Que a meu ver os homens são mais diretos no tipo de linguagem e as mulheres disfarçam um pouco mais muitas vezes as mensagens que querem passar, é algo natural. Como é que é para ti ler tanto homens como mulheres? Há diferenças? Há um tipo de abordagem diferente? Como é que tu vês isto? É assim, imagina, vamos ver uma cebola. São várias capas ou várias cascas, vamos chamar assim. O núcleo é igual entre a mulher e o homem. Quer dizer que aquilo que nós procuramos, aquilo que nós queremos, o que desenvolve toda esta linguagem é igual ou semelhante em ambos os sexos, seja o homem, seja a mulher. Depois, por camada, vai mudando consoante o sexo da pessoa. Isso pode mudar a forma de comunicar, a forma de interagir, até a parte biológica tem impacto nestas camadas. Por exemplo, a biologia da mulher
não é igual à do homem, não é? Nós temos testosterona. A testosterona vai implicar em toda a tua linguagem corporal. Quer dizer, quanto mais testosterona tu tiveres, mais liderança, mais domínio, mais controle, mais expansivo, mais territorial tu vais querer ser, mais competitivo. Quanto menos testosterona, menos competitivo, menos territorial. E esta biologia muda aqui a parte do comportamento, mas a leitura nuclear não muda. Aquilo que nós queremos, porque é que fazemos o que fazemos, é a mesma coisa. Agora a biologia transmite isto é de forma diferente do que nós queremos. Por exemplo, uma mulher que quer dominar e controlar não vai ter os mesmos comportamentos que um homem. Pode ter semelhantes. Nós é que tendemos a exagerar mais os comportamentos de controle e de domínio. Não é? Por isso é que muitas vezes, até antigamente, com certeza ouvias, agora já não, um homem que se sentasse com as pernas afastadas, estava tranquilo. Se uma mulher fizesse isso, já era estranho, não é? já era estranho. Hoje em dia já não, felizmente já não. Porque cada vez menos vai havendo esta diferença entre as duas linguagens. Agora, elas são mais emocionais? São, porque têm a ver com a biologia, com a neurologia, tanto que elas até são melhores leitoras de pessoas. Exatamente, eu tenho esta ideia que as mulheres conseguem perceber melhor esses sinais, muitas vezes indiretos, do que nós homens que somos muito mais objetivos. É aquilo que está à nossa frente e dá-me essa sensação. Acaba por ser muito mais aquilo que está à nossa frente. E elas, por vezes, conseguem ver aquilo para além do que está à frente. Talvez pela sensibilidade delas, a intuição delas, dar-lhes ali uma outra... Isto acaba por ser aquilo que tu dizes, não é? Que é o subconsciente muitas vezes dá-nos esses sinais, só depois temos que os saber interpretar. Exato. Porque vê o seguinte, nós somos um ser multidisciplinar. Não é? Nós não somos só linguagem corporal, não somos só biologia, somos também antropologia, sociologia, psicologia, psiquiatria, somos tudo isto. E o que acontece? Vamos ver primeiro através da evolução do ser humano. O homem como é que evolui? Na caça e na guerra. Logo, nós somos um ser que se adapta. Então, nós querendo caça e guerra, o que é que temos de desenvolver? Uma visão mais afunilada. Para a caça e guerra tens que falar menos. Quer dizer que a tua capacidade de comunicação e de verbalizar aquilo que tu sentes não é tão necessária na evolução. Logo, o homem o que é que faz? Mais foco, mais afunilado, vê melhor à noite, a possibilidade de ver melhor à noite é maior, não é? E depois não falavas muito. A mulher como evoluiu em comunidade e a tomar conta das crias, o que é que ela teve de desenvolver? Não a competência caça e guerra, mas do cuidar e do interagir. Logo, o que é que faz o cérebro? O cérebro, como se adapta é neuroplástico, não é? Tem neuroplasticidade, digo. O que acontece? Ela, como precisa de comunicar, começa a falar mais, precisa de falar mais. Por isso é que se diz muitas vezes, e isto aqui é uma generalização, lógico, que as mulheres falam mais que os homens. Não é? Porque elas têm mais competência para falar que nós. E depois tinham que ter também a capacidade de interpretar as outras mulheres e as crias. Porque elas é que tomavam conta das crias. Então o cérebro o que é que faz? Começa a tentar perceber as pessoas com mais facilidade. E o cérebro delas também é mais pequeno, existem mais ligações entre os hemisférios, a distância é menor, logo toda esta comunicação é muito mais rápida. Quando elas dizem que têm o sexto sentido, é isso que tu dizes bem. É toda esta evolução, junto à intuição, olham para os sinais, agora o que é que falta? A interpretação dos mesmos, que é o que tu dizes. Elas sentem que qualquer coisa não está bem e acreditem nisso. Quando elas dizem alguma coisa está mal, acreditem nisso. É porque está mal mesmo. E elas são muito mais descritivas. Já são muitos anos, não é? É muitos anos. E elas são muito mais descritivas. Por exemplo, quando tu vais ao café e te perguntam quem é que estava no café, quem é que tu dizes? Sei lá. Não sei quem é que estava no café. Cheguei lá, vi o meu café e saí, nem reparei. Lá está. Porque tu estavas já à procura de quê? Ou quem vai competir contigo, ou quem vai acasalar contigo. Ponto. Elas não. Elas vão ao café, o que é que elas te dizem? Tudo. Quem é que estava, quem não estava, porque é que estava. Porque o que acontece? Elas conseguem absorver todo o ambiente, perceber tudo, primeiro para perceber quem está de acordo à evolução do ser humano. E depois aquela capacidade de ler pessoas por causa das crias, dá-lhe um poder imenso. Alexandre, agora indo aqui um bocadinho para o homem e pai, foi fascinante aqui esta explicação, até porque eu gosto muito de perceber de onde é que vêm as coisas através também do histórico, do nosso passado, porque eu acho que muitas vezes é isso que tu dizes, há um histórico que nos leva, nós homens temos de uma determinada forma, mulheres de outra determinada forma, e muitas vezes temos determinadas ações mais focadas para um lado ou para o outro. E há aqui uma coisa que me deixou curioso. No outro dia fizeste uma publicação a propósito do Cristiano Ronaldo. Uhum. E é engraçado que nós temos por ideia que normalmente as pessoas de maior sucesso do mundo são pessoas que estão numa postura de responsabilidade.
assumem. E uma postura de assumir os riscos, de a responsabilidade é minha, o que é que eu posso fazer para melhorar e ir em frente. E tu detectaste aqui, em determinadas situações, no Cristiano Ronaldo, uma postura de vitimização. Uhum. Eu sei que, mesmo alguém que esteja no topo de uma carreira de sucesso, de um percurso de sucesso, não é perfeito, tem momentos e momentos, não é? Mas o que é que achas que realmente pode ter disputado estas atitudes de vitimização, que eu só olhasse para aquelas imagens, não chegava lá sozinho e tu conseguiste traduzir aquilo, é alguém de tanto sucesso que é visto como um caso de sucesso como o Cristiano Ronaldo? A questão é que em tudo o que nós fazemos andamos à procura de amor. E quando temos sucesso, essa quantidade de amor é maior. Vamos tendo amor e vamos tendo. O problema não é quando tens um amor, é quando deixas de o ter. Quando deixas de ter este amor, entras em dor. E os comportamentos mudam. Comportamentos de amor. Vou-te dar exemplos de comportamentos de amor. Até me podes ajudar. Uma pessoa em amor é mais feliz, critica menos ou não critica. Vê tudo o que é bom na vida, comunica melhor, é muito mais expansiva, fala mais com os braços, é mais otimista, é mais sonhadora. Isto são comportamentos em amor. Quer dizer que tu tens aquilo que tu queres. Por exemplo, o Cristiano quer poder e quer admiração, que é um tipo de amor que ele quer. Quando deixou de ter isto, este poder e esta admiração, que pessoas de sucesso têm a mais, quando ele sente que está a perder isto, o cérebro dele fica em ameaça. E ao ficar em ameaça, o que é que faz? Começa a despoltar os sistemas de medo, que é eu vou perder isto. E ao perder isto, as pessoas entram em dor. E quando temos comportamentos de dor, o que acontece? Entramos em modo queixa. A queixinha ou a vitimização. Para quê? Como não temos o amor naquilo que nós queremos, vamos nos tentar queixar ou vitimizar para ir à procura daquele amor ou daquele colinho. E isto é inconsciente. Tenhas muito dinheiro, tenhas muito sucesso ou não tenhas nenhum deles, estes comportamentos são humanos. Agora, dói mais a quem tem sucesso. Quando o Cristiano, o que acontece? Começa a ter este sucesso todo e agora começa, no fundo, ele percebe que está a perder as capacidades, percebe que está a perder a admiração, percebe que está a perder o poder e o reconhecimento, ele vai ter que ganhar isso de outra forma qualquer. Como é que o vai fazer? Através de entrevistas, através da vitimização. Isto é comportamento humano, isto é como as pessoas no trabalho. Tens uma pessoa que está em amor, que tem aquilo que ela quer, ela vê tudo o que é bom e vamos crescer, vamos fazer tudo. Quando tu tiras isso, o que é que ela faz? Começa a falar mal de ti, começa a criticar, começa a destruir, começa-se a sabotar. Porquê? Porque as pessoas têm uma regra positiva ou negativa para chamar a atenção. Com os filhos é a mesma coisa. Se calhar até é a melhor forma. Imagina, tens um filho, ele tira boas notas e tu dizes, pá, não fizeste mais que a tua obrigação. O que é que ele diz? Não me está a dar amor. Não me está a dar amor. Reconhecimento. O amor pode ser reconhecimento, pode ser atenção, pode ser um toque, pode ser um elogio, pode ser muitas coisas. O que é que ele faz? Há um dia que ele se porta mal. E naquele dia que se porta mal, o que é que tu fazes? Ralhas com ele. O que é que ele diz? Deu-me atenção, que é o que eu quero. Isto chama-se uma regra negativa. Então o cérebro o que é que faz? Se eu não tenho o amor pela regra positiva, tenho pela regra negativa. Então o que é que diz o cérebro? Então, continua. Por isso é que as crianças fazem birras. Porquê? Porque chamam a atenção. E porquê é que chamam a atenção? Porque resultam. Não é? Quando os pais, a criança faz birra e elas estão de atenção com essa birra, o que é que o cérebro diz? Ok, isto resulta, então vou continuar a fazer. Com o Cristiano acontece a mesma coisa connosco. Quer dizer que nós fazemos birra, primeiro para chamar a atenção, e continuamos a fazer birra porquê? Porque funciona. Só que funciona até determinado. Pois, esta não é realmente a única forma, até porque ele é uma pessoa com tantas valências, não será certamente a única forma de chamar a atenção. Ele terá muitas outras ferramentas e ele certamente que vai perceber de continuar a destacar-se, a inspirar, a motivar, sem ser necessariamente numa postura de vitimização. Eu acredito que ele esteja a passar uma fase desafiante da vida dele, por estar... É um momento de transição, um momento de mudança, e as mudanças muitas vezes doem. É o problema do homem. O homem, quando se sente que perde as capacidades de competição, ele entra em stress. Por isso é que há as crises de meia-idade. Não é? Tu, se reparares, crises de meia-idade, o que é? É os homens querem reviver novamente a juventude. Por isso é que quando se divorciam ou quando fazem aquelas mudanças de vida, muitas vezes o que é que compram? Um carro descapotável, um carro vermelho, começam a ir para as discotecas, começam a ir para os bares, porque há certos homens que têm muita dificuldade com este perder de competição, porque a testosterona baixa, porque deixam de ser tão atraentes, deixam de ser tão solicitados. Então isto acontece. Isto acontece seja nas relações, seja entre pais e filhos, acontece sempre. Nós temos de ter muito cuidado. E principalmente as celebridades, as pessoas que têm sucesso, sofrem mais com isto. Porque ele era o número 1.
Ele não podia ajudar ninguém. No fundo, era ele que estava como teto daquelas pessoas todas. Quando ele vem alguém a negar isso, ou a negar-lhe isso, ele vai entrar em dor. E é aqui que ele está a doer. E depois entrou em comportamentos de pena. Queixar, fazer-se de vítima, falar mal dos outros. Isto é o que acontece. E buscar aqui um bocadinho a linguagem utilizada na natureza, digamos assim. Pode-se considerar que o Cristiano Ronaldo era o alfa e que neste momento está a ser ameaçado por outras personalidades que estão a aparecer mais fortes, digamos assim. Começam a ter um certo destaque. Ele, como sendo esse alfa dominante, que estava a dominar na área, toda a gente reconhecia isso, e nós sabendo que a linguagem corporal influencia a nossa ação, aliás, a emoção traz a ação e a ação traz emoção. Exato. Por isso a linguagem do nosso corpo acaba por nos trazer uma determinada postura, assim como a nossa postura, se nós a conseguimos inverter, também nos acaba por nos conseguir trazer aqui uma determinada forma de estar na vida. Eu no outro dia vi um grande orador, Tony Robbins, a dizer que era impossível alguém estar deprimido e colocar o peito para fora, os ombros para trás, uma postura confiante. Ias inverter essa sensação, ias bola para a frente. Ou seja, que estratégias é que tu recomendas para alguém que esteja a passar uma fase dessas da vida e que realmente inverter, em vez de ir para esse caminho negativo, conseguir ir pelo caminho positivo? Chega à linguagem corporal, há algumas estratégias em concreto. Aliás, isto não é só para uma pessoa que esteja a passar essa fase da vida. Para as pessoas se sentirem melhor no dia-a-dia. Que linguagem corporal podem utilizar ou devem ter em conta para manter esta postura mais positiva? Temos primeiro, a linguagem corporal pode ajudar. A comunicação é bidirecional, como tu dizes, e até havia um estudo que diz que se mudasses a postura corporal, mudava a biologia, mudava a neuroquímica, o que não é verdade. O que é que faz? Quando tu mudas a tua linguagem corporal, mudas a tua psique, a parte psicológica, não tanto a parte de neuroquímica e biológica, mas a parte psicológica. E isso é importante, mas não é suficiente. Porquê? O que acontece? Quando nós estamos nesses momentos menos bons, nós tornamos-nos invejosos. E começamos a pensar, o que é que eu não tenho? O que é que eu vou perder? O que é que vão dizer de mim? Tu ficas invejoso. É inevitável, não é? É inevitável, sentir isso. porque tu sentes que a sobrevivência está em causa. Porque tudo o que tu fazes é procurar este amor. Quando tu perdes o amor das pessoas que estão à tua volta, ou quando tu te importas que as pessoas, ou quando tu te importas que desse amor e que esse amor é essencial, tu ficas mais fragilizado. E isto aqui não é bom, porque dependes dos outros. Acabas sempre dependendo dos outros. E qual é a técnica que eu dou? Em vez de pensar em ti, contribui para os outros. Quando estiveres nessas fases menos boas, deixa de pensar tanto em ti, no teu modo de sobrevivência. O que é que começas a fazer? Em vez de querer receber o amor, começas a dar o amor. Que é, quem é que eu posso ajudar? Contribuir. É a melhor técnica para nós sairmos de uma pressão ligeira, de ansiedade. Quem é que eu posso ajudar? Sem ser em troca de dinheiro, sem ser em troca de alguma coisa, quem é que eu vou ajudar? Seja fazer solidariedade, seja caridade, seja ajudar um amigo, seja o que for. Deixa de ser invejoso e passa a dizer o que é que eu posso dar e contribuir para a pessoa. E isto vai mudar a tua química, muda a tua forma de estar, passas a deixar de ser o eu para passar a ser o nós, e isto muda tudo. Linguagem corporal, dar é a melhor forma de nós sairmos numa situação dessas. E o que é que eu posso fazer para ajudar os outros? Eu vejo isto como, às vezes, é algo mais simples do que o que parece. Não tem que ser necessariamente nós pegarmos em dinheiro e começarmos a distribuir. Pode ser simplesmente, se eu sou muito bom numa determinada área, então eu vou ajudar o máximo possível as pessoas naquela área. E isto nós estamos realmente a ajudar a contribuir e a trazer felicidade para outras pessoas. Às vezes mesmo que não seja em troca de dinheiro imediato, mas procurar ajudar as pessoas naquilo que nós somos melhores. Ou seja, às vezes a pessoa sair de uma depressão, de uma fase menos boa, através de dedicar-se à parte profissional, dedicar-se a um propósito. No fundo é aqui um pouco encontrar um propósito. E muitas vezes o propósito vai com isto, vai o contributo que a gente traz para a sociedade, para a vida, para o mundo. Ou seja, eu acho que no fundo vamos aqui um bocado de encontro com isto, que é, nestas fases, o propósito. Se calhar é um bocado isso que o Ronaldo agora tem que encontrar, não é? Porque o propósito dele a vida toda foi competição, ser o melhor do mundo. Neste momento ele está a perceber, ok, eu aqui já não tenho mais nada para competir. Aliás, ele bateu todas as metas que havia para bater, até mesmo a nível de longevidade. A questão é, o desafio dele é mesmo esse. Eu trabalho com CEOs e empresários de sucesso, e às vezes eles chegam a uma determinada área, à fase da vida, é aquilo que tu dizes bem. O que é que eu vou fazer a seguir? Como não conseguem descobrir, entra um pensamento ruminante.
O que é que eu vou fazer? Não sei. O que é que eu vou fazer? Não sei. O que é que eu vou fazer? Não sei. Eu já atingi tudo. E isto, o que é que faz? Começa a mudar a química toda. Porque a depressão, muitas vezes o que é? É não vejo um futuro à frente. Não é? Quer dizer que tu começas a entrar ali em estado de choque. O que é que eu vou atingir? Porquê? Porque muitas vezes eles não querem subir o nível. Subir o nível é o quê? É outra etapa da vida. Quer dizer que ele chegou a jogador, ok, completou. O que o vai fazer passar para o mesmo nível não pode ser a mesma coisa que ele fez até agora. E então, ele não passando este nível, vai entrar em dor. Não há hipótese. E esta dor, depois, o que é que gera? Ansiedades, depressões, mal-estar, comportamentos menos bons, tipo de entrevistas em vitimização, é isso que vai acontecer. Por isso é que às vezes nós temos que passar o nível e perder coisas. Porque quando tu sobes o nível, tens que perder coisas, ou deixar de ter coisas. Ele vai ter que deixar de ter aquela admiração que tinha num campo de futebol. Não é? Quando marcava um golo, 60 ou 80 mil pessoas, se calhar ele vai ter que perder isso. Mas depois, quando sobe o nível, e quando sabem que há um nível a seguir, começam a ganhar outras coisas. E é isto que ele ainda não conseguiu fazer, como tu disseste bem. Exatamente, e isso há muitas formas de fazer, seja a ajudar jovens, a treinar jovens, a ajudar pessoas a terem sucesso na área, mentoria, enfim, o que ele quiser. Há tanta coisa que se pode fazer, que ele se pode destacar e pode ser... Eu digo isto porque eu sou um grande fã de bodybuilding e vejo grandes atletas do mundo tiveram o seu performance máximo ali aos 40 anos e agora tornaram-se grandes treinadores de renome, têm pessoas de todo o mundo que vão aos ginásios deles para serem acompanhados e terem a oportunidade de ter um treino com ele. Ou seja, há tanto para além daquilo. Claro que são fases de mudança, é mais fácil falar do que quando estamos a vivê-las, mas também é preciso nós estarmos mentalizados para isso, sobretudo quem é atleta, vai haver essa fase. E também tens de ter alguém, tens de ter um mentor. Se queres crescer, tens de ter alguém que te ajude a crescer. Porque o teu cérebro chega até ali, o teu conhecimento chega até ali. Se tu não tens ninguém que te encaminhe, alguém que te ajude a perceber as coisas fora do teu cérebro, tudo é mais desafiante. Não é? Por isso é que ele está ali dentro da bolha dele, ele ainda sente, é como todos nós sentimos, nós temos 50 anos, ainda sentimos que temos 20, mas já não é a mesma coisa. Se nós não fazemos esta passagem, ou alguém nos ajuda a fazer esta passagem, depois não corre bem. Certamente vai ser uma questão de tempo, porque eu pelo menos tenho uma grande admiração por ele. O problema é as consequências desse tempo. Quanto mais tempo tu demorares a passar o nível, pior vão ser as consequências. E este é que é o grande problema. Por isso é que muitas pessoas depois chegam a certas fases, o que é que fazem? Droga. Não estou a dizer que o Cristiano vai para a droga, estou a dizer é outras pessoas. Quer dizer, quando sentem que não há esperança, não há objetivo, não há propósito, o que é que fazem? Vão refugiar-se onde vão buscar dopamina. Porque depois acabamos sempre na neuroquímica, que é o quê? Droga dá dopamina, álcool dá dopamina, gastar dinheiro em outras coisas quaisquer dá dopamina. Porquê? Porque não passaram o nível. Isto é sempre desafiante. Isso era uma coisa que realmente gostava de saber, a tua forma de avaliar, de ver, que é como é que as drogas, as dependências, os vícios podem influenciar uma pessoa. Porque normalmente um vício, uma dependência, vem sempre para nos preencher de alguma coisa que nos falta. Uhum. Isto é assim em todos os casos. Como é que nós podemos contornar isso? Um vício é muito desafiante. Normalmente tu tens de substituir um vício por outra coisa qualquer. Porque o cérebro não pode ficar com aquele espaço. Pode ser uma coisa boa. Pode ser uma coisa boa. Porque há vícios bons e há vícios maus. O desporto, em moderação e tendo cuidado, é bom. Como beberes um copo de vinho, também é bom. A questão é, agora, tu para deixares um vício, disciplina. Porque motivação não funciona. Pois, aquela guerra entre a motivação e a disciplina que as pessoas pensam que motivação é motivação. É como ao banho. Tens de tomar todos os dias, senão não funciona. A disciplina não. A disciplina já é um método. E tu há muitos dias que tens motivação, há dias que não tens, há dias que tens vontade, não. Mas tu criares uma disciplina e criares a decisão que é nunca mais, é a única forma de deixares um vício. Porque senão, se há o plano B, vou tentar a ver se dá. Não é fácil. Corta, substitui e disciplina. O cérebro depois faz o resto. Por norma, o que é que te diz uma pessoa com vícios? Traços gerais, o que é que significa uma pessoa com vícios? Depende dos vícios. Há pessoas obsessivas, há pessoas menos obsessivas, mas no fundo é sempre para procurar alguma coisa. Porque há pessoas que é segurança. O vício traz segurança. Traz-lhe paz. Por exemplo, as pessoas que fumam. Fumar traz segurança. Quer dizer, eu não tenho controle nenhum em nada. A única coisa que eu controlo é o cigarro que eu vou fumar. Por isso é que se diz, o cigarro e o fumar é o prazer dos tesos. Não é? Porque não tem outros prazeres. Podem arranjar. Isto claro que pode ser duro para muitas pessoas, mas pronto, olha. Mas pode ser que haja pessoas que através da dor que mudem. Porque tu podes arranjar formas de segurança diferentes.
O cigarro também pode ser uma diferenciação, que é, a minha vida é um aborrecimento, então vou fumar um cigarro porque é aqui que me dá, que eu consigo socializar com esta pessoa, consigo isto. A droga é a mesma coisa. A minha vida é sempre a mesma coisa, então eu vou, olha, tenho aqui uma droga, ou que seja o que for, preciso deste pico, dopamina e tal, e pronto, e saio da rotina. Por isso é que nem todas as pessoas procuram a mesma coisa. Há outros que procuram o quê? Rebeldia, que é, aquela pessoa não gosta de mim, ou não faz o que eu quero, digo, então eu vou castigá-la. Castigo-a como? Eu castigando-me a mim, punindo-me a mim. Uma questão de revolta. Por exemplo, pais. Os pais não fazem. Ou eu gosto muito de ti, mas não faço o que tu dizes. Então o que é que dizes? Então eu vou para a droga para isto. Também pode ser o social. Quer dizer, como os meus amigos estão na droga e eu quero que eles gostem de mim, porque eu preciso deste grupo, então eu vou estar na droga também. Carência, droga, ou cigarro, ou álcool, ou desporto. É que nós estamos a falar do mal, mas também pode ser para o bem. Há pessoas que fazem grupos de conhecimento, há pessoas que fazem grupos de desporto, há pessoas que fazem grupos de solidariedade. Atenção, o que nos faz ir para lá é o mesmo. Agora é uma questão depois de sorte de perceberes quem são as pessoas com quem tu andas e as pessoas que tu percebes como autoridade. Isto é que é uma questão de sorte depois. Por isso é que o ambiente, muitas vezes, pessoas criminosas, muitos criminosos são criminosos porque nasceram num ambiente criminoso. Não é porque são criminosos. Agora, não é um sine qua non, não é? Ambiente criminoso é criminoso. Não. Tem que ter mais força uma pessoa para sair desse ambiente, para não ser criminoso, do que propriamente aquele que vai ser criminoso. E aí a disciplina é fundamental. E propósito. Há bocado falámos de comportamentos mais dominantes, que até a linguagem corporal num caso e no outro. Como é que é com a tua experiência lidar com pessoas mais dominantes e pessoas menos dominantes? A postura é a mesma ou a abordagem deve ser diferente em cada caso? Tem que ser diferente. Porque nós temos a mania que eu comunico assim, quem quiser gosta, quem não quiser não gosta. Eu falo assim, se tu entenderes, entendes, se não entenderes, tu é que és o burro. Normalmente é assim. Tu tens que sempre perceber a pessoa que está à tua frente. E porque a comunicação não é o que tu dizes, é o que o outro percebe daquilo que tu dizes. Quando tu queres alguma coisa, qual é a reação normal das pessoas? Se tu queres, eu não te dou. É questão de troca. Eu só te dou isto se tu me deres alguma coisa em troca. Quando tu queres poder ou ser mais dominante, a minha tendência natural é o quê? É tirar-te isso. É eu compensar. Tu és dominante, tens a mania que és dominante, então eu também vou ser. Isto é a pior coisa que podes fazer. Choque. Dá choque. Não é? Por isso é que há muitas pessoas que entram em choque e nem se apercebem. Porque um quer dominar, o outro também quer. Choque, principalmente sendo homem. Porque a testosterona gera pessoas mais competitivas. E então, o que é que tens de fazer? Se a pessoa quer dominar, tu tens que lhe dar a percepção de domínio. Tu nunca lhe podes tirar aquilo que a pessoa quer. Porque se tu lhe tiras o amor que ela quer, ela vai-te dar o quê? Dor. A pessoa que não é tão dominante, tu em vez de querer ser, imagina que tu és dominante, ela não é, pá, deixa de ser banana, mestre, anda para a vida, pá, isso é uma coisa. Ainda em vez fica de mais... A pessoa do lado de lá diz, mas eu não consigo, eu não sou assim. E a pessoa começa-te a olhar como ditador, uma pessoa agressiva, pessoa impulsiva. Então o que é que tens de fazer? Se a pessoa quer orientação, tens que lhe dar a orientação. Tens de ser tu o dominante para ela. Não querer que ela seja aquilo que ela não quer ser. E esta é a forma. Só que muitas vezes nós fazemos ao contrário. Que é, toda a gente tem que ser dominante. Quando é dominante, entra em choque. Se a pessoa é menos dominante, já é um banana, já não é A ou B, e nós queremos que ela seja. Isto nunca funciona. E duas pessoas dominantes? Por vezes é difícil duas pessoas dominantes lidarem por causa desse choque. Que estratégias é que normalmente podem ser utilizadas que ajudam nessa comunicação? É realmente dar a percepção de dominância. Falaste disso. Mas na prática? Primeiro, suspender o ego. É colocar o outro a falar. Eu mando nisto. O que é que nós temos? Uau. Boa. E mais? Pá, eu faço isto. E mais? E não exibir gestos territoriais, não é? Por exemplo, as pessoas dominantes tendem a expandir-se mais, tendem a tocar-te mais, tendem a colocar a mão no ombro, a dar aquela palmada, a ter carros maiores, escritórios maiores, fazem isto tudo. E tu, quando estás a falar com o dominante, tens que o deixar falar o quão dominante ele é. Porque quanto mais ele falar sobre ele, mais fragilizado e mais vulnerável fica. Porque quando nós falamos sobre nós, entramos em amor. E o amor é uma bebedeira. Tu ficas bêbado, ficas quase como... ficas bêbado, pronto, ficas mesmo bêbado. E então ficas sugestionável. E quando eu deixo-te falar sobre ti, falas. Chega uma altura, quando eu te quiser sugestionar, tu estás vulnerável. É só dizer por isso, não tires às pessoas aquilo que elas querem. Dá-lhe mais aquilo que elas querem.
Por isso, se o dominante quer ser o dominante, uau, aí tu mandas, uau. Imagina, no ginásio, aí eu pego em 30 quilos. Em vez de dizeres, eu pego em 40, que é o que acontece entre dominantes, o que é que dizes? Boa! E vais subir? Vou. E vais fazer? Vou. Suspende o ego. Dominante é aquele que não tem necessidade de mostrar o ego. Quando tu queres compensar o ego e que entras em lutas de ego, aqui mostra vulnerabilidade. Seja para o bem, seja para o mal. É como os haters. Por exemplo, as pessoas, haters, é a mesma coisa. Não é? Isto também é competição. Porquê é que as pessoas são haters? Porque se falassem sobre elas, ninguém ouvia. Não é? O que é que tem? Tem que falar a ti para serem ouvidas. Eu no outro dia vi um vídeo de alguém que dizia é engraçado como se tu tivesse uma pessoa que não gosta de ti, ela vai procurar outra pessoa que não goste. Eles podem não ter relação nenhuma, mas vão-se tentar juntar os dois para, nem que seja para falar de ti. E a seguir vão tentar ver mais outra pessoa para falar. E vão tentar sempre encontrar o máximo de pessoas para falar, ou seja o que for, que não gostam de ti. Essas pessoas não têm nada em comum, a não ser tu. O poder, o amor, que às vezes nós podemos estar a dar aos haters sem nos apercebermos. Porque estamos a unir pessoas. E vê uma coisa, os haters são os teus melhores fãs. Porque eles seguem tudo. Há aquela eles famosa sabem expressão, tudo. haters make me famous. É, e assim, se tu reparares, até as pessoas mais famosas são as que têm mais haters. Quer dizer que ter haters é significado de sucesso. Por exemplo, tu falaste do Tony Robbins. Já viste a quantidade de pessoas que falam mal do Tony Robbins? Já viste o dinheiro que ele tem? E o sucesso que ele tem? A quantidade de haters que ele tem. Sucesso, dinheiro. Quer dizer que o hater, se tu reparares, ter haters é bom. Primeiro porque é admiração. Segundo, eles dão-te também, pelo menos vão falando, sempre te vão promovendo de uma forma ou de outra. E depois, é uma coisa que também não tens de importar com isso. Porque tu não precisas do amor de ninguém. Muitas pessoas caem nisto. Eu trabalho com celebridades e às vezes caem neste erro de se importar com os haters. Porquê? Porque essas pessoas precisam de amor. Mas tu não tens que precisar de amor. O que é que tu tens de fazer? Tu tens que gostar de amor. Quem gosta de ti? Porreiro. Quem não gosta, temos pena. Porque o nosso cérebro é focado neste amor. E normalmente quando alguém não te dá este amor, o teu cérebro o que é que faz logo? Foca-se ali. E passa a ser aquilo mais importante. Podes ter 1 milhão de pessoas a gostar de ti. Se houver uma que fale mal, o teu cérebro vai logo para aqui. E é o pior erro que podes fazer. Porque tu não precisas do amor de ninguém. Tu gostas de amor, mas não precisas. Simples. Eu costumo dizer, até porque também já tive a oportunidade de falar e de lidar com algumas pessoas do meio da televisão, reality shows e afins, e todos eles sentem de alguma forma isto, não é? Aquilo que fazem, a projeção que têm, sentem que depois têm muitas pessoas que gostam, pessoas que admiram e têm os haters. Mas muitas vezes os haters vão até trazer-nos popularidade positiva. Em que sentido? Eles até podem criticar ou apontar o dedo, mas vão falar disso a tanta gente, e certamente já aconteceu a todos nós aqui nesta sala, e hoje estamos aqui uns quantos, que é, vou ver aquilo que ele foi falar, vou saber mais sobre aquela pessoa que ele foi falar. Olha, até achei que tem coisas que me motivam, até tem coisas que me identifiquei com aquela pessoa, se calhar até vou ficar a seguir aquela pessoa. Nem toda a gente que vai ver ou que vai querer saber o que é que o hater disse, vai ter que ficar a odiar aquela pessoa. Pelo contrário. E mais, e o haters muitas vezes fica tanto tempo a seguir a pessoa que começa-se a tornar um fã. Aliás, eu acho que haters muitas vezes são fãs que têm uma forma diferente de expressar o amor deles, não é? É um bocado isso. Estão em dor, criticam e muitas vezes, mas acompanham tudo. Diz-me, nós acompanhamos tudo de alguém que não desperta algum interesse em nós? Porque, repara numa coisa, o hater só te segue porque ele quer ser como tu és ou quer ter o que tu tens. Mas como não está a conseguir, o que é que ele faz? Tem duas hipóteses. Ou trabalha para ter o que tu tens, ou então vai-te criticar para te colocar onde ele está. Porque se tu estiveres onde ele está, vai-lhe doer menos ao hater. Por isso é que há estes dois caminhos. E infelizmente há muito mais hater que te queira derrubar do que queira construir alguma coisa nova. E é isto que muitas vezes acontece. Por isso, um hater é um admirador, pronto, na direção errada. Disfarçado. Às vezes mudam, porque às vezes é um bocado isso que tu dizes, é o amor. E tu até consegues dar uma resposta com amor, ou responder uma mensagem com amor, por muito difícil que seja, e às vezes a pessoa até começa a ter uma postura diferente. O que é muito difícil mesmo. Às vezes podes fazer isso, ok, mas a maior parte das vezes tu respondes e do outro lado ainda vem mais hate, porque as pessoas estão em tanta dor, que as cega. A raiva cega, sabes? O ódio cega. O amor cega, mas o ódio também. E às vezes tu podes estar a explicar uma coisa qualquer, tu vais-lhe explicar aquilo e a pessoa diz, não é nada disso. Porque o ódio cega. Nós em ódio ficamos menos inteligentes. Não é? Porque o nosso cérebro deixa de estar em modo racional, começa a estar em modo sobrevivência. Então tudo é mais primitivo. Então é só odiar. Mesmo às vezes expliques, tentar explicar alguma coisa a um hater,
É trabalho perdido. Há bocado falaste do Sherlock Holmes e o Sherlock Holmes acha engraçado que ele usava muito essa expressão. Aliás, no outro dia apareceu-me na Netflix no topo um filme novo do Sherlock Holmes, agora que é a irmã dele, que acho que é Enola. Enola Holmes. Exato. E depois ele tinha assim umas saídas muito interessantes, que era ela a explodir com as situações e ele, Enola, mantém sempre a parte racional, sempre. Olha objetivamente para as coisas, vai-te permitir ver com mais clareza. Ela emotiva, e ele responde do género, eu percebo o porquê é que estás emotiva, tem lógica, tem uma certa lógica que estás emotiva, mas não te vai resolver nada. Tenta manter sempre a parte racional. Que atitudes nos podem fazer manter esta parte racional no dia a dia? Porque todos nós passamos por situações que às vezes nos deixam a ferver. Sim. É? Sabemos que a respiração, tentar acalmar, nos vai ajudar a ver as coisas com mais clareza. Exato. Que outras estratégias conheces ou recomendas nestas situações? Repetição e conhecimento. Exposição. Esteja aqui até são 3, acabam de ser. Porque assim, o nosso cérebro tem 2 caminhos quando interpreta o mundo, que é, tem a parte emocional e a parte racional. Imagina, a parte direita é emocional e a parte esquerda racional. O que acontece? A parte direita é muito rápida, não tem filtro do hipotálamo. Quer dizer, quando tu tens um estímulo, vai diretamente à amígdala e reage. Reage consoante o quê? O teu passado e as tuas experiências do teu ambiente. Quer dizer, quando tu tiveste um desafio qualquer com alguém e vês alguém a fazer uma coisa igual, o teu lado direito é tão rápido que faz o quê? Logo, ok, vou explodir ou vou entrar em stress, não sei o quê. Como é que tu podes alterar isto? O lado esquerdo não deixa de funcionar. Ele continua a funcionar, mas como é mais lento, porque tem que ter análise, quando chega à amígdala, já tu explodiste, já fizeste coisas. Por isso é que tu às vezes dizes coisas que não queres dizer e quando pensas, diz assim, porquê é que eu disse isto? Porquê? Porque o lado esquerdo é mais lento. O que é que tens que fazer? Quando tu sabes o teu padrão que explodes naquelas coisas, primeira coisa, perceber porque é que explodes. É conhecimento. E o que é que deves fazer, ou ações que deves fazer para não explodir. Imagina, explodir vais sempre querer explodir. Mas o que é que tu dizes? Ok, eu vou explodir. Mas não, serenidade é poder. Até encontrar mantras, que é serenidade é poder. Apetece-me explodir? Não. Apetece-me fazer isto? Não. Dás aquele espaço de o lado esquerdo criar uma análise para tu depois responderes de acordo. Por isso é que eu digo conhecimento. E depois tens os conhecimentos exposto às coisas. Porque a exposição às coisas vai-te treinar para quê? Para tu saberes lidar com elas. Imagina, medos. Até vou-te dar uma questão de medos. Tu quando tens medo de andar de elevador, a pior coisa que podes fazer é não andar de elevador. Porque é que vais? Vais reforçar todo aquele gatilho emocional. O que é que tens de fazer? Tens que ir andar de elevador. Para quê? Para tu sentires aquilo, para depois com o conhecimento, dizer assim, ok, andar de elevador, ter medo de andar de elevador não faz sentido nenhum. Porquê? Porque tem travões, tem isto, quantos acidentes é que há, quanto não há, tudo isto junto é que te dá poder. Por isso tens de trabalhar sempre a repetição, que é exposto às situações de stress, não é fugir ao stress, e depois com o conhecimento dizer assim, como é que eu devo reagir? Como é que eu devo reagir? Não reagindo. Deixa-me pensar, serenidade é poder, deixa-me respirar, deixa-me fazer isto. É começar a controlar o cérebro com isto, com estas duas questões, que é conhecimento e repetição. Só assim é que vai, porque assim, fazeres de um lado para o outro, deixa de explodir. Esquece, não funciona. É, no fundo, um conhecimento próprio, autoconhecimento que vai fazer perceber o que é que realmente nos fez sair daquele controle, daquela parte racional e começarmos a atuar sobre isso. Não ter medo disso, mas sim... Ter medo e dizer assim, quando eu sentir isto, tenho que parar. Criar este comando mesmo. Eu apetece-me explodir, tenho que parar. Apetece-me falar, tenho que parar. E depois vem a disciplina, que é, mas tenho que parar mesmo. Tenho que parar mesmo. Que é para dar tempo que o conhecimento chegue ao lado certo. Senão, depois sai as neiras. A respiração dá-te isso. Ajuda-te quando tu fazes a respiração. O que é que faz? Acalmas o sistema simpático, ativas o parasimpático. Não é? Quando fazes aquela respiração, por exemplo, para as pessoas quando estão ansiosas, que fazem... Isto aqui obriga-te a quê? A parar tudo, acalmas o sistema simpático, pronto. Maravilha. No fundo, dá-te tempo para pensar. A respiração acaba por ser aqui uma forma de equilibrar os pensamentos e de dar tempo. Quando tu dizes, já tenho que respirar, é uma ferramenta para pensar. Coisas simples que às vezes só temos é que pôr em prática, não é? Exato, é como fumar. Fumar acalma-me. O fumar não acalma. A forma como respiras ao fumar é que te acalma. Quando faz, é como uma inspiração. Só que depois vem toda a outra parte química. Se fosse feita sem fumo seria muito mais saudável. Exatamente, mas depois não tem tanta piada.
Alexandre, tens sido também já convidado para vários programas de televisão, até para ler personalidades de reality shows, o comportamento dentro de programas e o que aquilo despolta depois ao longo do tempo. Isto é sempre um fenómeno que eu também acho interessante, que é como é que personalidades tão diferentes, quando estão juntas durante tantas horas, começam rapidamente, uns que se identificam, outros que chocam, e aliás, a tendência com o tempo até com o desgaste começar a haver cada vez mais choque e choques mais intensos. Como é que isto se explica deste ponto de vista da linguagem corporal, deste ponto de vista também da psicologia que está tão ligado a esta vertente? Isto eu normalmente chamo isso feitios. Nós normalmente andamos com pessoas que são semelhantes a nós. Daí os grupos. Pronto, há os grupos. Mas o que é que fazem estes programas? Estes programas geram escassez. Escassez de comida e escassez de sono. Quando tu tens escassez de comida e escassez de sono, o teu cérebro racional deixa de funcionar. Passas a entrar em modo de sobrevivência e ficas muito mais animal. Por isso é que há a tortura do sono ou a tortura da comida, seja o que for. E então, mesmo que as pessoas sejam muito educadas, mesmo que as pessoas sejam muito serenas, muito calmas ou até que controlem a explosão, quando entram em modo de sobrevivência deixam de pensar. E aí depois, ao longo do tempo, eles começam a explodir mais, começam a querer atacar, começam a pôr em primeiro lugar elas próprias, porque quando há escassez, tu ficas invejoso. E ao ficares invejoso, há comida, então como eu, não vou dar para ti. Quer dizer que os próprios programas são desenvolvidos para ativar a tua parte mais primitiva. E tu deixas de pensar tanto nas coisas. Por isso é que nos primeiros dias, love and peace, tudo bem, tudo tranquilo, começa a faltar a comida. Começa a faltar o sono, começa a faltar a parte da segurança, começa a entrar a competição depois, quem é que fica, porque depois também veja, é uma questão de amor também. Quem é o escolhido, quem não é o escolhido. Não é? Depois tudo isto entra em causa, então as pessoas depois viram animais. Porque se tu entras lá, acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas quando dizem, se eu estivesse lá não era assim. Não. Sim, tanto que quem está lá são pessoas normais que acabam ao final de um tempo começar a ter muitas vezes atitudes que criam impacto cá fora, mesmo por causa disso. Claro. Por causa do desgaste que o programa vai trazendo. Porque tu estás com a barriga cheia, estás com o teu soninho feito. É fácil de falar assim, não é? É fácil de falar. É fácil de falar de barriga cheia. Claro. Não é? Olha, boa. Sabes que eu identifiquei-me profundamente com isso, porque há outra área que passa por algo muito parecido, uma área próxima da minha vida, que são os atletas de competição de culturismo. Quando estão com uma dieta tão restrita, em que tu entras num estado de sobrevivência. Podes ser uma pessoa muito serena, muito calma, mas por mais que tu tentes controlar, torna-se difícil às vezes evitar momentos de impulso ou de dizeres aquilo que não queres. Normalmente o ideal a gente é dizer, deixa-me no meu canto nessas fases. Pronto. E isso é comum aos atletas de competição, sobretudo em fases finais. Claro que isto acontece que com o tempo, com a maturidade, com dieta após dieta, e estamos a falar de dietas que levam o físico a uma porcentagem de gordura extrema, que pouca gente consegue lá chegar e que quem lá chega não consegue lá ficar muito tempo. Ou seja, o nosso corpo ativa todos os mecanismos de sobrevivência, chega a uma altura em que, e o culturista dá muito valor ao descanso, ao sono à noite, mas chega a uma altura que a restrição calórica é tão grande que já nem consegues descansar profundamente, porque o teu corpo, acorda, vai buscar comida. Claro. É os gatilhos primitivos. E tu aí não consegues controlar. Ou tens a disciplina, tens de ter a tal disciplina que é ok, vou respirar, vou fazer isto para não deixar gatilhar a parte primitiva e ter aqui o conhecimento, e depois é a questão, maturidade. Maturidade não é nada menos que disciplina e fazer aquilo que sabes com o conhecimento que tens. É isso que eu recomendo sempre nessas alturas, é realmente a disciplina e encontrarmos estratégias que nos permitam a meditação, momentos de respiração, dedicarmos à respiração, que nos permite realmente manter a cabeça no sítio e a parte mais racional. Porque em momentos de restrição, e nem toda a gente sabe o que é que isto é. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem, isto a mim, eu não ia fazer isso, eu nunca na vida tinha aquela atitude. Porque nem toda a gente sabe o que é estar em restrição de comida ou em restrição de sono. Nós ficamos parvos em restrição. Vê as forças especiais. Para que é que serve aquela parte inicial duríssima? É para habituar o teu cérebro às restrições e ao stress. Porque senão o que acontecia? Se mandassem o pessoal para a guerra assim, ou para uma operação especial, o que é que acontecia? Arrebentava uma bomba, paravas. Ou então a pessoa estava a tiros, tu ias de encontro aos tiros. Quer dizer, todo este treino que tu dizes e bem, tem que acontecer com o tempo, com a repetição e com o conhecimento. E normalmente com alguém que te ajude.
porque senão as coisas têm tendência a correr mal. Tanto que às vezes há aqueles traumas pós-guerra que é o sistema de alerta. Este sistema fica tão desperto, que não conseguem desligar, não é? Exatamente. Depois tem que haver um treino para inverter isso, porque acabam por ser os tais veteranos de guerra que depois ficam com aqueles traumas e não dormem à noite, porque passam por coisas que são tão impactantes na vida deles e que criam um despertar tão grande do sistema de sobrevivência que depois leva muito tempo até desativar ou até se conseguir Está em controlar. sobrevivência, que é aquilo teve impacto, criou choque, vai gatilhar sempre a amígdala fica hiperativa. E então, ao ficar hiperativa, tu estás sempre em medo. Não é? Qualquer coisa, o som, porque eles reagem a sons, reagem a estímulos. Por exemplo, uma bomba. Qualquer coisa que passe que pareça uma bomba, a amígdala, porquê? Porque quer fazer com que tu sobrevivas. Porque é uma questão de sobrevivência. Quando nós estamos em modo primitivo, as coisas correm sempre menos bem. Agora uma pergunta um bocadinho mais direcionada para o lado pessoal, digamos assim. Tens algum exercício próprio interno que faças quando entras numa sala e estás com um grupo de pessoas? Qual é que é a primeira coisa que tu gostas de analisar naquele grupo e naquelas pessoas? Primeiro, alfa ou betas? Quem é alfa e quem é beta? Alfa é aqueles que querem controlar e dominar, betas são os que querem ser orientados. Depois, o que é que eu percebo? As ligações entre as pessoas. Quem é que é com quem está com quem não quer estar com quem. Isto é o que eu vejo. Depois, analiso as posições onde as pessoas estão. São perto da porta, perto da janela, perto da casa de banho, na zona das bebidas, se está a beber, não está a beber, o que é que está a beber. Depois disto tudo, analisa a indumentária. O que é que calçam, o que é que vestem, como é que estão penteados, como é que não estão, que acessórios é que têm. E depois, a partir disto, analisa a cara de cada um, consoante a interação. Não vou analisar de todos, mas se interajo contigo, vou analisar toda a tua performance. A partir daí, o que é que eu faço? Percebo, primeiro, seja alfa ou beta, depois, qual é o teu amor mais poderoso, aquilo que tu procuras, depois vejo qual é o teu feitio, percebo como é que tu decides e a partir daí como é que tu decides, começo a ler toda a tua dinâmica para perceber se estás em amor ou se estás em dor. Depois, que tipo de líder é que tu és, se és independente, se és cooperativo, se és diretivo, depois como é que tu reages em situações de stress, o que é que tu procuras, isto é muita coisa. Depois depende dos sinais, eu vou buscando sempre informação dos sinais todos. Espero que ninguém se tenha sentido observado aqui nesta sala. Eu não me senti. Não, mas é muito. Não digas que conseguiste ler essa parte. Eu leio tudo. Lês tudo. Não, porque já é... Primeiro é um gosto, é uma paixão e agora já é um hábito. Então, já que estamos a falar disso, o que é que podes dizer sobre aquilo que leste de mim? Até agora, da nossa conversa. Eu sei que não foi muito tempo ainda, mas... Certeza. Certeza que és isso. Ih, depois qualquer coisa a gente fala, corta, vocês fazem a montagem, aquilo do costume, se for preciso. Ok. Pessoa muito competitiva. És uma pessoa muito competitiva, controlas o teu mau feitio. És uma pessoa que controlas o teu mau feitio, principalmente quando põe em causa a tua palavra. Aí tu ficas doido. Mesmo. Isto é tão verdade. É. Eu fico cego aí, esses momentos que eu tenho que fazer um esforço para respirar fundo. É, mas tens mesmo, tu já sabes qual é o teu gatilho e os haters vão sempre pegar aí. Onde doer é onde está a tua vulnerabilidade. Quer dizer que se tu não curas ou não percebes da tua vulnerabilidade, tornas-te frágil. Quer dizer que as tuas forças é trabalhar nelas. Agora, as tuas vulnerabilidades tens de trabalhar nelas para quê? Para não gatilhar a tua parte primitiva. Por isso, quando põe em causa a tua palavra, o que é que tens de fazer? Ok, conhecimento. É aqui que as pessoas me vão tramar ou me vão tirar do sério. Ok, então o que eu vou fazer? Deixa-me respirar. Ok, o que é que a pessoa está a dizer? Deixa-me perceber mesmo o que é que ela dizer. E normalmente faz uma pergunta. Porquê é que disseste isso? Em vez de defenderes logo, o que é que dizes? Podes fazer uma pergunta. Olha, porquê é que disseste isso? Podes repetir novamente porque eu não percebi isso. Ou se alguém fala alguma coisa, põe em causa a tua palavra, tu dizes, vais falar com a pessoa, olha, porquê é que disseste aquilo? E isto aqui a pessoa vai ter que se explicar. E ao explicar, dá-te tempo para depois teres informação para tu depois reagires. Isso é uma daquelas. Por isso, e o mau feitio, tens que o controlar nesse sentido. Não é? És uma pessoa de pessoas e és um ambivertido. Que é, gostas muito do teu espaço, gostas de estar sozinho, mas quando estás em grupo, movimentas-te bem. Mas não tens necessidade de andar à procura do grupo. Porque há o introvertido e o extrovertido. Como é que tu leste isto numa hora, pá, e de conversa? Numa hora não, Nem bastaram tanto. 4 minutos. Epá. Eu só te disse foi agora. Isto... Só te disse foi agora. Vocês não querem que eles leiam. Que caraças. E a questão é, pronto, é a questão do alfa. És uma pessoa territorial, és uma pessoa que gostas de controlar, és uma pessoa que gostas de dominar o espaço e quando as coisas não correm à tua maneira, entras em redline também. Mas normalmente avisas sempre antes.
Calma, eu vi antes, hein? Calma, está tudo a correr bem. É, mas assim de uma forma simples. Impressionante. Se alguém tinha dúvidas... Esqueci do perfeccionista. É que até... Não sou nada. É que até essa parte do grupo, tu disseste, esse detalhezinho de se estiveres em grupo, movimentas-te bem, mas não vais à procura, é verdade, eu sou-me assim. Eu não sou uma pessoa que sinta a necessidade de tenho que estar com grupos, tenho que... E sabes que... Por isso é que também falámos aqui um bocadinho dos vícios. Eu via até mesmo na minha infância, e também parte daquilo que eu sou, também faz parte da minha infância, do meu percurso. Somos todos. Eu fiz o meu percurso no colégio militar, 8 anos, comecei muito cedo com aquele sistema também mais rígido, mais perfeccionista, todos alinhadinhos, todos com uma roupa, não posso ter uma... Tudo isto vai criando em nós uma determinada forma de ver e de estar na vida. Pois, claro, nem todos depois levamos isso tão a peito ou não. A mim houve coisas que me fizeram mais sentido e que trouxe para a vida. Mas isto para dizer que depois também fui reparando que muitas vezes eu tinha até amigos, colegas que começaram ao beber, mas não tem que sinceramente em vício, mas o beber, o fumar, porquê? Porque também os outros faziam e porque queriam estar em grupo. E quando me convidavam, eu nunca senti essa necessidade, tanto que eu não fumo, não bebo e quando pelos dedos de uma mão, às vezes que se calhar toquei em álcool na minha vida. Isto para dizer o quê? Que nunca precisei de procurar grupos para me sentir enquadrado, mas quando estou com eles, estou bem. E é engraçado como é que em tão pouco tempo tu consegues perceber isso de uma pessoa. Sim. Isso tem a ver com alguma das minhas expressões faciais? Não, é porque o mal feitio, eu no outro dia vi-te explicar isso, que tem a ver tens com... essas também tens essas. O mal feitio, se for só aqui uma... Explica lá. Não, a questão é que quando as pessoas entram em mais competição, o mal feitio não tem a ver com maus valores, não tem nada a ver com isso. São pessoas mais competitivas, são pessoas mais assertivas. E o que acontece? Quando as sobrancelhas entram em modo de competição, elas fazem o V. E ao fazer este V, vai pressionar esta zona central. Logo as rugas ficam aqui mais evidentes. Por isso é que eu digo, quem tem as rugas aqui no meio tende a ter mais mau feitio, por causa da posição das sobrancelhas. As pessoas que são mais amigáveis, as pessoas que não dizem que não, tendem a não ter. Porquê? Porque as sobrancelhas do amigável tendem a abrir. Estão todos a olhar para as sobrancelhas uns dos outros. Eu vi! Não é só o Alexandre que avalia a sala toda. Então... Não, mas é por causa disso. Porque a nossa cara é um mapa do passado. Quer dizer que todas as emoções que tu tens, elas são expressas na cara. E depois, aquelas que tu fazes mais vezes, criam um sulco mais evidente. Claro, colocando o Botox, que é o que me dizem sempre, mas se colocarem Botox, ok, colocar um Botox, as pessoas com Botox tendem a ter menos depressão, mas tendem a ter piores relações. É que isto é um bocado parvo, não é? Porque tu gostas de ler as pessoas, quando a pessoa não tem Botox não consegues ler. Mas as pessoas que têm Botox tendem a não criar os vínculos da testa, e não criando estes vínculos, as pessoas tendem a ter menos depressão. É um estudo que existe, ainda não tive a oportunidade de aprofundar, mas é isto que acontece. Agora, quem não tem Botox, é fácil ler a cara. Mas também não é só aqui que se lê. Lê-se aqui, lê-se aqui, lê-se aqui, e depois lê-se o resto do corpo. Cara, lê-se o corpo, mãos, carros, motas, casas, fotografias, tudo. Sapatos, acessórios... Só o corpo, que não tens tempo para mais nada. E aqui, estas rugas, o que é que significam? Também já devia fazer uma análise... São pessoas de opinião forte. Quando nós estamos em modo de opinião forte, tendemos a enrugar a testa. Não é? Quando eu estou a debater qualquer coisa contigo, entro em modo de competição. Repara, até nas forças especiais, tu estiveste na parte militar, quando estás com a arma, tendes a baixar. Porquê? Porque aumenta o campo de visão. E quando tu baixas em competição por uma opinião forte, tendes a enrugar a testa, porque fica a olhar para cima, então enruga. Então, pessoas que enrugam a testa estão em modo de competição ou de opinião forte. É por causa disso. Por isso, os vincos aqui, quem tem muitos vincos, normalmente é teimoso. Que outros traços, assim, podes descrever por alto, que normalmente são mais característicos nas pessoas? Podes ter, pronto, tens estas aqui, tens estas, tens os chamados pés de galinha. Esta que muda, não é? Que se for só uma ou duas. É mau feitio não controlado. Não controlado. São pessoas que não precisam de estímulos ou gatilhos. Quer dizer que eu já tenho mau feitio, eu chego aqui e começo logo ali a meter-me com toda a gente. Quem tem dois, normalmente é quando é estimulado. Já é um bocadinho mais controlado. É o controlado. Tem que haver um estímulo, tem que haver alguma coisa que te tire fora do sério para tu mostrares o teu mau feitio. Depois tens estas aqui, que é a questão de socializar. Pessoas que têm aqui muito evidente, gostam de socializar ou socializam. Podem não gostar, mas socializam.
não é? Porque tu fazes o sorriso e depois fazes os pés de galinha. Quem socializa muito normalmente faz o quê? Sorri mais vezes, então cria estes vínculos aqui. Tens esta aqui. Depois tens aqui o que se chama o chin boss, que é as pessoas que entram em luto normalmente tendem a criar uma ruga aqui que é muito difícil de fazer, e então perceber que a pessoa passou por uma fase de luto, muitas vezes há aqui uma ruga no queixo que indica este luto. Às vezes aqui, o queixo ligeiramente mais chique cria aqui. É que há aqui há pessoas que já nascem com esta questão física, que já tem aqui o mesmo o buraco, mas isto é uma questão de elasticidade da pele, tu percebes logo. Há outras que têm aqui uma ruga que faz aqui quase um enrugar aqui do queixo, e isto indica momentos de luto, que é tristeza profunda. E pessoas que têm a testa muito lisa, praticamente sem rugas? Depende, aí não há sinal, nós não lemos. Okay. Quando não há sinal, o ideal é não ler. É como aos anéis, a pessoa tem um anel aqui, 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 é uma coisa. Não tendo anéis, não quer dizer nada. Tem anéis em todos, também não quer dizer nada. Isto é como aos gestos repetitivos. Às vezes as pessoas dizem, o que é que quer dizer quando a pessoa está sempre a abanar a perna? As pessoas estão sempre a abanar a perna, a abanar a perna. O que é que isto quer dizer? São pessoas ansiosas. Ponto. Mas ela está sempre a abanar a perna quando fala comigo. Ela continua ansiosa, porque é um gesto repetitivo. Agora, se eu estou a falar alguma coisa contigo e de repente tu dizes-me, Alexandre, olha, isto custa 1 milhão de euros, e eu começo a abanar a perna, aqui o que é que me diz? Eu fiquei desconfortável com a pergunta ou com a proposta de 1 milhão de euros. É isto que nós temos que perceber. Sinais repetitivos vão perdendo valor. Sinais no timing certo, aqui ganham valor. E tu tens que compreender toda esta dinâmica, porque há vários tipos de sinais. Há os sinais anatómicos, que é o que tu já fazes, tu já tens e não muda quando falas comigo ou com outra pessoa qualquer. Por exemplo, o teu físico. Quando falas comigo tens esse físico, quando falas com outra pessoa tens esse físico. O que é que eu deduzo? Que fazes exercício físico. Pronto, é isto que eu faço. Isto é uma anatómica. As rugas são anatómicas também. Quer dizer, as tuas rugas não vão mudar. As rugas não. Os vínculos que tu tens não mudam quando falas comigo ou com outra pessoa. Depois tens as pistas especiais. O que é que são as pistas especiais? É casos clínicos ou acidentes. Por exemplo, se tu não tens um braço, não quer dizer nada, não tens um braço, perdeste um braço. Não mexe a mão. Ok, não mexe a mão porque não tem mão. Não posso estar a criar aqui um significado quando isto não acontece. Imagina que é uma pessoa que tem Asperger. Quem tem Asperger não comunica da mesma forma. Não é? Os neurodivergentes não comunicam da mesma forma. O autista tem uma forma de comunicar diferente. São percebidos como mais frios, são percebidos como pessoas que não comunicam. E eles têm este desafio, pistas especiais. Tu tens que perceber isto tudo. Depois das pistas especiais, tens as pistas ambientais. Que é o quê? Perceberes o ambiente que a pessoa controla. Que canetas tem, que lápis tem, se usa post-its, se não usa post-its, se usa o fio que tu tens, o que é que está no fio, a roupa que tu tens, os sapatos, tudo isto é pista ambiental. O telemóvel, o telefone, as fotografias que tu tens, isto tudo é ambiental, tens de perceber isto. Depois disto, podes ir para as pistas dinâmicas, que é o que é que tu fazes quando é que tu falas comigo. Se mexes os dedos, se não mexes os dedos, o olhar, não é para onde olhas. Aquela coisa de olhar para a direita e para a esquerda e para cima para detectar a mentira, esquece, isso não funciona. A questão é, se tu olhas, fazes contacto visual, se não fazes contacto visual, os pés para onde vão, tens aqui muitos sinais, aí nunca mais acabam os sinais. Eu fiquei surpreendido, é que tu até pela letra das pessoas consegues tirar algumas ilações. Isso é uma pista ambiental. Queres tirar algumas? Podemos tirar algumas. Isto é a tua rúbrica? Olha, esta é a tua rúbrica? Eu tenho sempre a desculpa que tive que dar aqui um jeito por causa do telemóvel. Não, é assim, é não, faz-me a tua rúbrica, mas que não apareça nas câmaras, que é melhor para não... A rúbrica diz muito sobre nós. Para ser mais fácil, a rúbrica, até para ser mais fácil, temos de ter atenção é que não apareça nas câmaras, senão... Pronto. Então o que acontece? Pessoa direta, és uma pessoa muito direta, a questão é o que é que fazes? Tu és ligado às tuas raízes, uma pessoa ligada às raízes, entretanto és sonhador. Que és ligado às raízes, mas queres sonhar. E depois és uma pessoa, não tens um único caminho. Tu és uma pessoa que vês muitos caminhos, que é o que está aqui. Depois, não fazes a divisão entre o trabalho e a vida pessoal. Para ti é tudo a mesma coisa. Está aqui, é tudo igual. Valorizas muito a segurança, o ambiente seguro, controle, que é o que tens aqui é o controle. E depois, se te metem com as tuas raízes, aqui... Esquece. E é muito simples a tua rúbrica.
Já percebi porque é que os teus 2 livros foram best-sellers e no fundo é um bocadinho isto, né? Os segredos que o nosso corpo revela, coisas que no dia-a-dia nós não vemos, mas que está lá, são segredos. É a cegueira Foi invisível. o primeiro livro. Sim. E depois torna-se um decifrador de pessoas, que foi agora o mais recente e o livro que explodiu, já realmente imensa gente aderiu. E isso é porque o que lá está, e eu achei engraçado não te usaste uma expressão, que é aquilo é feito para pessoas, não é feito para técnicos. Exato. É para realmente podermos chegar às pessoas e trazer até às pessoas uma interpretação mais fácil e isto é serviço comunitário, porque as pessoas perceberem melhor como é que podem ler os outros, no bom sentido, vai trazer relações melhores, vai trazer conversas melhores, vai trazer até aquilo que disseste entre o pai e o filho. Se eu conseguir perceber como é que ele reagiu desta forma, posso ter uma forma ainda melhor da próxima. E isto acaba por ser muito, muito benéfico quando bem utilizado. Agora, pergunto, que traços, por outro lado, nos podem trazer ou dar indicadores de uma mentira? Que isto é daquelas coisas que eu acho que nós, quase sempre, todos nós, ficamos com o pulga atrás da orelha quando vemos que há qualquer coisa do outro lado não soa bem. Só que às vezes vamos ficar na dúvida e vamos. Como é que se pode clarificar que realmente aquilo ali não é de confiar? Primeiro há uma coisa engraçada que é: a mentira funciona porque nós queremos que ela funcione. A maior parte das mentiras tu até podes detectar, mas como tu tens medo de perder aquela pessoa ou tens medo de perder aquela relação, o que é que tu fazes? O teu cérebro acaba por anular. Exemplo: tu vês qualquer coisa, aquilo que tu disseste bem, vês qualquer coisa, tu dizes assim, cara, aqui qualquer coisa, mas depois o que é que tu dizes? Não é nada. A maior parte das mentiras passa porque nós queremos que elas passem. Porque quando tu detectas a mentira, por exemplo, numa relação, há qualquer coisa que está mal, tu preferes anular isso do que perder a relação. Então vais protelando e cria-se a chamada cegueira desatenta. Porque quando nós gostamos de alguém, nós não o queremos perder, então preferimos acreditar numa verdade que muitas vezes não é. E nós também, como detectores de mentiras, também não somos muito bons. Porque senão, o que acontecia? Até te faço uma pergunta. Normalmente quem é que nos engana? As pessoas que gostamos ou não gostamos? Normalmente, acho que isto acontece mais com as pessoas que gostamos, não é? Que gostamos. Só que é tal coisa, é daquela defesa, eu gosto daquela pessoa, eu não me quero chatear com isto. Exatamente. Quer dizer que quando estás em amor, és muito mau detector de mentiras. Porque o tal amor embebeda, não é? E depois, a tua forma de detectar a mentira também não é muito boa. Porquê? Porque senão tu não escolhias essa pessoa. Nós, como decifradores, somos muito maus. É quase um 50-50. Tiras moeda ao ar, acertas ou não. Por isso é que há pessoas mais intuitivas, menos intuitivas. Aqui o ideal é criar conhecimento para trabalhares a tua intuição. Porque há sinais que nos dizem mesmo a mentira. Eu tenho muitas mensagens que dizem: eu estava nesta relação tóxica e não sabia. Eu tinha esta pessoa que estava comigo, que me estava constantemente a mentir e eu não me apercebia. O livro dá-te este poder. Porquê? Há pistas. Só que eu não chamo de detector de mentiras, que é que eu chamo anomalias. O que é que tu fazes? Sabes que há ali uma anomalia e tens que investigar mais. Nunca julgues. E investigas mais. E a primeira coisa para detectar a mentira, o que é que tens que fazer? Perguntas. Nunca acuses ninguém. Quando tu dizes: tu estás-me a mentir, o que é que o teu corpo faz logo? Então Para. logo num confronto e a pessoa... Não, ou em confronto, ou então para. E tu acabas por perder sinais. Por isso é que fazes, em vez de perguntares: tu fizeste isto... É deixar falar. É deixar falar e fazes a pergunta: olha, o que é que aconteceu ontem? Olha, o que é que te disse ontem? E a pessoa, não sabendo que tu sabes alguma coisa, ela vai começar a falar. E é aqui que tu apanhas a mentira. É ela a falar. Porque se fores tu a falar, não apanhas mentira nenhuma. Que é muito isso que faz, por exemplo, a polícia, quando quer desconfiar de alguém, perguntas onde é que teve ontem, o que é que vê. Coisas simples, não é? Que nós agora começamos a ligar, não é? E vê uma coisa gira. O que acontece? Há o polícia bom e o polícia mau. Normalmente as pessoas confessam a quem? Normalmente é o bom. É o bom. Exato. O mau Ele só cria está lá empa- para ele quê? cria empatia. Para criar esta divergência entre o mau e o bom. Porquê? Porque nós confessamos às pessoas que mais gostamos. Quer dizer, quanto tu mais simpático fores, quanto mais empático fores, quanto mais compreendes o lado do outro, mais depressa a pessoa te confessa. E depois há técnicas para detectar a mentira. Não é só chegar lá e perguntar e ver os sinais. Não. Tu, quando queres detectar a mentira, nunca deves estar frente a frente. Porque nós, frente a frente, sentimos-nos julgados. Então emitimos menos sinais. O ideal é, ou vais dar uma caminhada com a pessoa, ou então coloca a pessoa, senta-se de um lado e tu do outro, mas nunca de forma a estar frente a frente. Por isso é que os psicólogos o que é que fazem? Não falam com as pessoas frente a frente, falam de lado. Os confessionários na religião, o
que é que fazem? Tu não vês a cara da pessoa que estás a conversar. O confessionário do Big Brother, a mesma coisa. Eles não veem a cara do outro lado. O que é que eles veem? Nada. Porque só ouvem a voz. Por isso é que eles depois dizem coisas. As pessoas dizem, mas como é que a pessoa disse aquilo? Disse porque ela não está a falar para ninguém. E então há técnicas para as pessoas dizerem a verdade. Depois, a partir daí, criares este ambiente, eu estou aqui a simplificar, aí é que vais fazer as perguntas certas e as técnicas certas. E depois é que tens os sinais. E os sinais depois depende do contexto, depende da pessoa. Há sinais que tu podes ver. Eu dou-te um exemplo. Perguntas. Tu fazes a pergunta é: portaste mal ontem à noite? E a pessoa faz: está respondido. está respondido. Mas só que a maior parte das pessoas não ouve isto, nem vê o que é que espera. E o que é que diz? Portaste mal ou não? Portaste mal ou não? Portaste mal ou não? E isto aqui não tem a paciência. Então, se a pessoa dá silêncio, qual era a resposta imediata que ela devia dar? Ou sim ou não. Porque a verdade é simples. E a verdade para perguntas simples normalmente começa com sim ou com não. Portaste mal ontem à noite? Não. Ponto. Agora, se começa em silêncio, o que é que o cérebro está a fazer? Está a processar para preparar uma mentira qualquer. Isto, por exemplo, tens o silêncio, tens os enchimentos, que é: bateste em alguém? Claro que bateu. Não é? Porque quem não bateu em ninguém sabe. Tu sabes se bateste em alguém ou não. É mais fácil encontrar então uma mentira numa criança, não é? Que as crianças normalmente é que têm assim mais essas... É igual. Se calhar nós fazemos de forma mais disfarçada, mas também Sim, os fazemos, não é? com a idade os sinais tendem a minimizar. Quer dizer que as crianças são mais expansivas, controlam-se menos e depois vão aprendendo a mentir. Porque o mundo sem mentira também não funcionava. Imagina uma relação de um casal sem mentira. Agora, há tipos de mentira. Há mentira má e há mentira boa. Por exemplo, quando tu vês algum defeito na tua parceira, tu não vais dizer: olha, isto está mal. O que é que fazes? Mentes e dizes: ok, está tudo bem. Por exemplo, quando eu pergunto à minha mulher: estou em forma? O que é que ela diz? Sim, eu compreendo, eu sei que é mentira. Também te amo. Né? Mas a questão é que eu sei que ela diz que sim. Para quê? Para eu me sentir bem. Isto é uma mentira boa. Agora, outro tipo de mentiras é quando há traição ou qualquer coisa. Agora, depende das mentiras. Agora, as crianças, no início, começam a não distinguir ainda bem o que é bom e mau, mas depois, com a idade e com a aprendizagem, já se começa a distinguir. E elas emitem sinais. Agora, começam a disfarçar, depois com a aprendizagem, os sinais. Começam a disfarçar, e com a idade, tendes a ser melhor mentiroso. Já sabes, quando quiseres pôr em forma, com quem é que vais falar, a gente vai tratar disso. É uma questão mesmo psicológica. E aquele primeiro impacto, que diz que normalmente só temos uma oportunidade de criar um bom primeiro impacto. O que é este primeiro impacto? O que é que nós devemos ter em conta num bom primeiro impacto com alguém? O primeiro impacto, voltamos sempre à pré-história, sempre à parte primitiva, que é: o cérebro está sempre a observar tudo. Quer dizer que tu tens muita informação, mas conscientemente tens percepção de muito pouco. Quando tu conheces alguém, o teu cérebro faz 3 perguntas, que é, 3 não, 4, que é: primeiro, esta pessoa é uma ameaça ou é amigo? Porquê? Porque é para garantir a tua sobrevivência. Quer dizer, quando eu conheço alguém, vou à procura de sinais para perceber se tu és uma ameaça ou és amigo. Depois, o que é que pergunta? Esta pessoa é líder ou não é líder? Depois, o que é que pergunta? Esta pessoa é competente ou incompetente? E depois, o que é que pergunta? Vou reproduzir com ela ou não? São as 4 perguntas que o cérebro faz. Porque é para garantir o quê? A sobrevivência e a continuidade da espécie. Quer dizer que se eu olho para ti e és uma ameaça, o que é que eu faço? Afasto-me. Se és amigo, eu estou. Depois, o que é que eu procuro? É líder ou não é líder? Quer dizer, eu vou-te seguir ou não? Porque se és líder, eu vou-te seguir. Se não és líder, eu vou à procura de outro líder qualquer. Depois, o que é que pergunta? Competente ou incompetente? Ok, é líder. Mas sabe alguma coisa? Vai-me ajudar? No fundo, até, vai-me ajudar a alguma coisa? Sim, se me vai ajudar, eu sigo. Se não me vai ajudar, vou à procura de outro. E depois, entre sexos iguais ou diferentes, pergunta: esta pessoa quer reproduzir comigo ou não? Para quê? Para garantir a continuidade da espécie. E todos os teus comportamentos depois vão de acordo a isto. E depois, o que acontece? Existem sinais, como tu disseste bem, que vão, de forma primitiva, dar-nos estas indicações. E que são o quê? Sorrir, olhar, mãos e o aspecto visual. Porque o sorriso, diz-me, quando tu sorris, qual é o indicador que dás? Não me vais atacar. Quando olhas, mostras que és competente, não tem nada a ver com a mentira, porque quem não faz um bom contacto visual é percebido como... É pessoas com baixa autoestima, timidez ou baixa confiança. Depois as mãos, a primeira zona para onde tu olhas é para as mãos. Nunca é para a cara. Só tocando isto no contacto visual. E aquelas pessoas que exageram do género, quando cumprimentam, porque há situações destas, aproximam-se muito de ti.
também há estas situações. Pode ser o extrovertido, normalmente são pessoas extrovertidas, que ou não respeitam o teu espaço pessoal. A pessoa que normalmente temos um espaço pessoal, não é? Que imagina 1 metro. Não é? A pessoa quando se aproxima muito de ti, ou é íntima, ou então vai invadir o teu espaço. Ou então é muito extrovertida, ou então está-te a enganar. Porque familiaridade excessiva também é um indicador de mentira. Imagina, eu chegar ao pé de ti, nós conhecemos há 1 hora, e eu chegar ao pé de ti como nos conhecêssemos há 5 anos atrás. Há qualquer coisa que não está bem. Isto é um indicador de manipulação, normalmente. Por isso, quando chegam muito perto de ti, tu fazes sempre esta pergunta. Será que esta pessoa é íntima? Provavelmente, pode não ser. Será que esta pessoa é muito extrovertida? Tudo bem. Ou então, ela está a me enganar ou não. É isto que tu tens que perceber. Depois, como é que tu podes fazer isso? Evitar isso. Para as pessoas não se chegarem tanto a ti, o que é que fazes? Em vez de estás com os pés assim de lado, avanças ligeiramente com o pé. E o espaço pessoal, em vez de ser o teu corpo, passa a ser o pé. Então aquelas pessoas se aproximam muito, tu avançando com o pé ligeiramente, o espaço pessoal passa a ser aqui. Isto é uma técnica. Há muitas técnicas para tudo e mais alguma coisa. Agora, as mãos, olhamos para as mãos. O que acontece? As mãos dizem, estão desocupadas, não têm nada, não têm punhos fechados, não me vai atacar. Então eu confio. É o que nos dizem as mãos. De uma forma simples. Isto demora 50 milissegundos. Num piscar de olhos, o teu cérebro faz toda esta análise. Tu tens até 4 segundos para ter a percepção disso. E depois todo o teu comportamento com esta pessoa vai de acordo a esta primeira impressão. Vou-te dar um exemplo. Tu conheces alguém, não gostas dessa pessoa. Até mudas de opinião depois. Mas esta pessoa faz qualquer coisa de mal, o que é que tu dizes logo? Eu sabia. Eu vi logo. Outro caso. Tu gostas da pessoa. A pessoa faz qualquer coisa de mal a seguir, o que é que tu dizes logo? Oh, não é por mal. Oh, coitadinha. Ela até é boa pessoa. Já viste como é que a primeira impressão molda toda a interação para a frente? Porquê? Porque a primeira impressão tu não esqueces. Fica gravada no teu inconsciente para sempre. Por isso é que tu tens de ter cuidado. E depois o aspecto visual. A forma como tu vestes. A forma como tu andas. A forma como tu te comportas. O carro que tu andas. Tudo isto tem valor. Porque no fundo isto é a tua armadura. É quase como fosse a tua armadura. O teu aspecto visual. A forma como tu te vestes. A forma como tu andas. Porque há pessoas que dizem a aparência não é importante. É. Porque se tu não tiveres uma aparência de acordo ao que as pessoas esperam, não é andar de fato e gravata. Atenção, não é andar com vestido formal. É o quê? Tu aqui, como é que deves vestir? Se andares de fato e gravata, as pessoas dizem, olha, passou-se. Não é? Claro que vais ter uma forma de vestir. Se tu não te vestires de acordo ao que as pessoas esperam, elas dizem, não é da minha tribo. Se não é da minha tribo, então, cria choque. Por isso é que a aparência é quase como uma armadura ou então um equipamento para te identificar se és da tribo ou não, se és estatuto ou não, se vais proteger ou não, se és de alta patente ou não. Por isso é que é importante, por isso é que tens sempre de ter em conta a soma, que é sorrir, olhar, mostrar as mãos e o aspecto visual. Vê-se até muitas vezes nos políticos, aliás, há vídeos que às vezes até caem quase no ridículo, chegam ao ponto de, no aperto de mão, querem muito ficar de fora para ficar com a parte dominante e tudo mais. Quando é forçado, isso achas que é benéfico mesmo assim? Ou às vezes mais vale se a circunstância proporcionar, porque aquilo tem a ver com as câmaras, onde é que estão as câmaras, e chega-se a ver às vezes políticos quase a fazerem a volta ao outro só para ficarem na posição certa. Há vídeos, inclusive, pronto, vários vídeos sobre isso. Agora tiveste o exemplo do Marcelo a cumprimentar do Web Summit. Esse não vi, mas pronto. Ele chega lá ao pé dela e bum! Okay. E puxou assim. É isso, muitas vezes porque e são pessoas que estudam linguagem corporal e acho que tu acompanhas muita gente da alta elite, digamos assim, pessoas políticos e tudo mais. Isto para perguntar o quê? O que é que pode significar essa necessidade tão grande de mostrar esse comportamento dominante? Primeiro é pensar que a linguagem corporal é igual para todos. A linguagem corporal é como a roupa. Nem tudo nos fica bem. Quer dizer, quando eu trabalho com as pessoas, eu trabalho a linguagem delas de acordo à essência delas, de acordo ao que elas são. Eu não posso trabalhar com extrovertido da mesma forma que trabalho com introvertido. Eu não posso trabalhar com comunicador da mesma forma que trabalho com uma pessoa que tem dificuldades em comunicar. Eu não posso trabalhar com analítico da mesma forma que com expressivo. Quer dizer que, quando eles fazem isso, é o que eu chamo de comportamentos em compensação. Que é que estão a compensar qualquer coisa que não têm. E quando nós compensamos alguma coisa que não temos, estamos inseguros. Quer dizer que, quando eu estou fora do meu padrão, quando eu exagero, isto o que é que gera? Insegurança. Por isso é que depois eles andam ali às voltas e fazem coisas que não devem fazer.
E depois até o timing é diferente. Porque a linguagem corporal normalmente acontece sempre antes ou durante as palavras. Eu digo-te assim, eu gosto de ti. Isto é incongruente. Porque o gesto tinha que acontecer ou antes ou durante. Quer dizer, eu gosto de ti. O que acontece? Quando nós estamos a pensar nos gestos, como o lado esquerdo é mais lento, primeiro verbalizam e depois é que fazem um gesto. Por isso é que tu achas estranho quando as coisas não encaixam, é o teu cérebro a dizer, espera aí, o timing está errado. Aconteceu primeiro as palavras e depois é que aconteceu os gestos. Ou primeiro a ação, o timing não era este, então não correu bem. E tu detectas isto muitas vezes, até em atores. Olha, vamos, por exemplo, bons atores e maus atores, vamos para ali e depois é que direcionam o corpo. Isto é incongruente. O que é que eles têm que fazer primeiro? Direcionam e vamos para ali, porque o corpo é sempre mais rápido que as palavras. Por isso é que tu notas essas incongruências. No aperto de mão, por exemplo, o aperto de mão quebra ossos. Partir as mãos todas às pessoas. Isto é uma compensação. Porque a pessoa não tem necessidade de quebrar os ossos a ninguém. Não é? Que eu faço muita força é para mostrar que eu quero ter força. É para mostrar que eu sou forte. Ou seja, quando é forçado pode mostrar precisamente o oposto, que é insegurança. Quando é forçado é insegurança. E já que estamos a falar de políticos, há uma personalidade que eu tenho particularmente interesse em desvendar um bocadinho melhor. Que eu vejo, apesar de ser polémico, vejo como um líder. Aliás, vejo como alguém, como uma das pessoas com maior capacidade de liderança dos últimos tempos. Eu sei que isto é polémico e a minha opinião poderá não ser das outras pessoas. Donald Trump. Como é que tu interpretas o Donald Trump? Deslumbramento. Porque há 3 coisas que nos dizem como é que as pessoas são: álcool, stress e poder. E o dinheiro, também podes dizer. Estas 3 coisas, em exagero, mostram as verdadeiras inseguranças e necessidades das pessoas. Quando tu não os tens, tu tens que agradar os outros. E aqui vais tendo comportamentos controlados. Tu podes ser um grande líder, podes ser muito inteligente, podes saber ganhar dinheiro, podes saber cativar pessoas, não tendo isto. Quando tu deixas de precisar das pessoas e tens o poder, tens dinheiro, tens stress, ou seja o que for, tu deixas de estar a querer agradar. Então aparece a tua verdadeira essência. E isto depois o que é que gera? O deslumbramento. O deslumbramento é quando tu já não tens necessidade de agradar ninguém. Os outros é que têm que te agradar a ti. E o Trump passou por este percurso que é, quando ele não precisava, ou quando ele não tinha tanto, ele precisava de sobreviver e de fazer tudo direito. Quando já não precisava tanto, entra em deslumbramento e então aparece quase os fétiches, vamos chamar assim, mais profundos à superfície, que é, começa a falar de coisas que não fazem sentido nenhum, a relação com as mulheres, a dizer coisas parvas, a criticar aquele só por criticar, e é isto que muitas vezes é perigoso. Porque a questão das celebridades, aquilo que falávamos há bocado do Cristiano, se as pessoas entram, as pessoas famosas ou de sucesso entram em deslumbramento, e a linha é muito tenue. Se elas passam para o deslumbramento, elas perdem-se. E nós vemos isto em Portugal com muitas pessoas. Entram, têm poder, têm tudo, e dizem, mas como é que elas chegaram aqui? Como é que chegaram na parte má? Como é que elas conseguiram se sabotar? Porquê? Porque entram em deslumbramento. E o deslumbramento o que é que faz? Primeiro, deixas de ouvir as pessoas que te criticam de forma construtiva, começas só a ouvir bajuladores e pessoas que dizem bem de ti, alimentam mais o deslumbramento, começas a fazer mais figura de parvo, começas a fazer mais figuras, e depois tudo corre menos bem. E o que aconteceu ao Trump foi isto. Apesar de ele ter boas capacidades, ter muita competência de liderança, ter muita competência de negociação, entra em deslumbramento. Já não tem necessidade, junta-se pessoas que muitas vezes não são boas ou não ouvem, pois claro, sai a asneira. Ou seja, a capacidade de liderança aqui acabou por ser não ser suficiente, no sentido em que ele chegou a um ponto em que deixou na totalidade, digamos assim, porque eu acho que foi um bocadinho este o extremo dele, de querer saber o que é que os outros diziam ou o que é que os outros pensavam. Claro. Pronto, ou seja, nós normalmente vemos os políticos, às vezes até com excesso de zelo, com o que é que os outros pensam, com a imagem que passam e tudo mais. E depois tínhamos um Trump que destoava completamente disso. Não queria saber do que os outros diziam nem o que os outros pensavam. Isto, neste ponto, às vezes pode então ter um efeito inverso, que é o deslumbramento. Não é? O deslumbramento, tanto de um lado como do outro. O deslumbramento pode ser com a regra positiva ou com a regra negativa. Depois depende do que é que a pessoa valoriza. O Trump, como sempre foi disruptivo, claro, quando se deslumbra, vai para o lado disruptivo. Aquelas pessoas que gostam de amor e que estão sempre à procura da admiração dos outros, quando se deslumbram, vão à procura da admiração e ficam sempre preocupadas quem não gosta delas. Depois depende daquele núcleo que eu dizia no início, que é
Não interessa o género, não interessa o sexo, não interessa nada. É aquele núcleo que define todo o comportamento a partir dali. E depois as formas de o alimentar. E depois os comportamentos, no fundo, são sintomas. Alexandre, há bocado disseste-me que tínhamos, quando entravas numa sala, tinhas sempre em atenção as pessoas que lá estavam, quem era alfa, quem era beta, onde é que estavam, ou seja, o local onde estavam posicionadas, e depois então começavas a olhar para a forma de se vestir e tudo mais. Porquê é que isto é das primeiras coisas que te chama a atenção? Porque tu controlas. É a forma como tu queres ser amado. A forma como aquilo que tu controlas, porque aquilo primeiro são pistas imediatas, não é? A forma, por exemplo, a forma como tu te vestes. Tu controlas a forma como tu vestes. A partir daí eu tiro muito sobre ti. Como é que tu queres ser amada, como é que queres ser admirada, se é por exemplo, a questão da diferença, se queres ser amado porque és diferente ou porque és igual. Por exemplo, se és uma pessoa que segue a moda, que vestes-te completamente à moda, tu és uma pessoa que é social. Social no sentido que segues regras sociais. Agora, se és uma pessoa que se veste fora da moda, és disruptivo. Quer dizer que se eu te quero cativar, se eu te quero influenciar, vou como? Olha, toda a gente faz isto. O que é que tu dizes? Se eu sou disruptivo, o que é que eu digo? Não me interessa. Não me interessa. O que é que eu tenho de dizer? Olha, toda a gente faz isto, mas tu podes ir do lado diferente. O que é que a pessoa diz? Uau, é mesmo isso. Quer dizer, a roupa e as pistas ambientais dão-nos isto. E depois também nos digam a relação, a organização, as cores, até as próprias cores dizem alguma coisa sobre nós. Há muitas pistas que nós podemos tirar das ambientais. E são coisas que já estão contigo, já é o teu core. Não é? As dinâmicas, não. As dinâmicas é, se eu te digo uma coisa, por exemplo, tu falas-me do Trump, se eu gostasse do Trump, fazia uma coisa, se eu não gostasse do Trump, fazia outra. Mas isto já é de acordo ao contexto. As pistas ambientais não é de acordo ao contexto, é aquilo que tu controlas. Já não interessa se sou eu que estou lá, se é A, se é B. As pistas são as mesmas. Eu fiquei com isto na cabeça e tenho que perguntar. Pergunta. Tu há bocado comentaste, quando fizeste uma formação, que eu tinha um colar, que tinha isto e aquilo. Pode significar alguma coisa o facto de pessoas que utilizam colar? Sim, qual a parte tribal. Pois, tem toda a lógica. Tem a ver com a parte tribal e a parte guerreira. Ainda por cima o que aqui está é realmente o símbolo do Pampa Dictate, que é algo que me diz muito, não só a parte profissional como pessoal. Exato. Que vai de acordo com aquilo que diz, né? Que isto tem um bocadinho a ver. Aliás, o rinoceronte, o símbolo de rinoceronte é aquele animal de perseverança, de cria trilhos de caminho, que eu identifico-me. Aliás, isto foi sugerido por alguém que me conhece muito bem, que é designer, que é o meu irmão, e na altura, quando lançámos a marca, muitas vezes as pessoas perguntam: mas de onde o rinoceronte? O rinoceronte é precisamente o animal na selva que cria trilhos. É um animal de força, de grande porte, que cria trilhos, abre caminhos e muitas vezes abre caminhos para que os outros animais possam seguir. De alguma forma, aqui até uma liderança subjacente, não é? Não é o típico leão que é considerado o rei da selva, mas cria uma certa O que é que disseste? O típico leão. Exato. Que é o social, é o típico leão. Disrupção, o que é que diz? Disrupção. Que é? É diferente, mas diferente. acaba por criar um bocado esse caminho. É engraçado porque o meu irmão, todo o nosso design é feito por ele e ele é mais novo que eu, mas tem uma forma muito diferente de se expressar. Eu sou muito comunicativo e o meu irmão é mais reservado. Tanto que um dia, é uma história que a gente conta na família algumas vezes, o meu irmão, quando fez os testes psicotécnicos dele, tinha 16 anos para saber o curso que ia seguir, a psicóloga sábia disse-lhe que ele era capaz de vender frigoríficos esquimós. E ele nunca percebeu isso. Chegou a casa, nós rimos todos quando ele contou aquilo. Não, eu até me lembro de comentarem à mesa: se dissessem isso, teu irmão ainda acreditava, porque eu sou muito mais de comunicação e sempre gostei muito disto. E ninguém percebeu. Até que houve um dia que eu disse: não, isto faz todo o sentido. E isto deu-me um clique. Simplesmente olhar para o trabalho do meu irmão. Olhar para uma imagem que ele fez, porque ele tem dedicado a vida dele ao design gráfico. E é engraçado como às vezes as imagens são isto, não é? Podem-nos dizer tanto, ou pode refletir, neste caso, uma leitura que, sem precisarmos de falar muito, depois representamos através de uma imagem, e daí o design, daí a arte, não é? De nós passarmos uma mensagem sem falar. Sim, cada um depois comunica à sua forma. Temos é que compreender, não é como nós, claro que temos que compreender como nós comunicamos, mas quando comunicamos com alguém temos que perceber como é que o outro comunica e falar a língua dele. Não é obrigar a pessoa a falar a tua língua. Por isso é que tu dizes, quando tu começaste a entender a comunicação do teu irmão, é que te fez o clique. E hoje tu, para ti comunicar era falar muito, é falar bem, é interagir, é interações. Ele não. Ele comunica de outra forma. É engraçado como todas as pessoas têm as suas formas de comunicação e nós temos que saber perceber isso em cada pessoa. Sim, é difícil.
É difícil porque nós somos um ser biológico invejoso. Porque nós andamos sempre à procura de ser amados, andamos sempre à procura do nosso interesse e normalmente só damos quando recebemos. Isto é que é parvo. Quando nós invertemos a fórmula, tudo muda na nossa vida. Por falar em dar sem receber, era uma coisa que eu queria realmente perguntar, que é, apesar da popularidade que tens construído, do alcance dos teus livros, do trabalho que tens feito, que se tem vindo a destacar, tu continuas a dar entrevistas, seja a canais de televisão, seja a canais com 500 mil de seguidores, como seja a canais de 1000 seguidores. Isto, no fundo, é dar sem necessariamente estar a pensar em receber no momento, não é? Porque alguém que tem a oportunidade de, com regularidade, ir à televisão e tudo mais, isto, pronto, não é preciso ser um cifrador de pessoa para perceber que isto está aqui um trabalho de humildade e também de dar à sociedade um conhecimento, que eu acredito sempre que isto depois, de alguma forma, sentimos um retorno. Mas o que é que te faz realmente esta... Eu ia responder a essa pergunta. Eu vejo mais como gratidão. Porque eu comecei exatamente com um seguidor. E todas as pessoas que contribuíram, que me ajudaram neste percurso, foram elas as responsáveis por eu estar aqui também. Quer dizer que, quando alguém me convida para ir a um podcast, claro que temos que ver a agenda é sempre um desafio e tu sabes disso, mas quando alguém me convida para ver um podcast ou para fazer qualquer coisa ou para falar, eu tento disponibilidade e eu venho. Porquê? Porque eu lembro-me sempre onde é que eu comecei. Foi com se houvesse pessoas que na altura me tivessem dito, olha, Alexandre, eu aceito, eu faço, eu ouvi muitos nãos também na altura e sei o que me custavam. Por isso, isto no fundo o que eu estou a fazer é, já estou a devolver aquilo que eu recebi. E não tem que ser de podcast, são pessoas que foram às minhas formações, as primeiras 3 pessoas que foram à minha formação. Assim, eu lembro-me sempre disso. Quando alguém me convida, eu lembro-me sempre disso. Quer dizer que, na altura, aquelas 3 pessoas foram muito importantes para mim. Então, isto no fundo o que eu faço é gratidão. Eu já recebi, agora estou a dar. E o que é que as pessoas agora podem esperar do Alexandre nos próximos tempos, a nível de formações, a nível de eventos? Como é que podem aqui continuar a estar contigo, aprender contigo, seguir este caminho? O Instagram é sempre é brutal. Instagram, TikTok, aquele dia-a-dia, as análises do dia-a-dia estão sempre lá. Instagram de cifrar pessoas, TikTok de cifrar pessoas, está lá tudo. Planos. 3º livro, porque no fundo decifrar pessoas é uma trilogia. O primeiro, os segredos que o nosso corpo revela, é ler pessoas. O segundo, o torne-se um decifrador de pessoas, é interpretar pessoas, que entra na parte da biologia, da neuroquímica, não é? Depois, o terceiro é o quê? Influenciar pessoas. Quer dizer, este livro vai ser para o ano, que é como nós podemos influenciar. Depois, quem tiver estes 3 livros, tem este percurso todo de ler, interpretar e influenciar pessoas. Porque ler pessoas, sem teres um objetivo e um propósito, é igual a zero. Queres pedir um aumento de ordenado? Ok, podes ler o teu chefe, podes interpretar o teu chefe e não fazes nada. Queres influenciar, queres que o teu filho tenha um determinado comportamento? Ok, lês o teu filho, interpretas o teu filho e aqui o 3º livro vai ajudar as pessoas a usar todas estas ferramentas, seja dos melhores especialistas do mundo, seja do mundo da espionagem, que é onde eu vou buscar muita informação do mundo da espionagem, porque eles fazem as coisas muito simples e que tu podes aplicar já, e isto vai-te ajudar a influenciar pessoas. No fundo é o culminar de todo este conhecimento. E há algum livro, alguma ferramenta que tenha marcado especialmente neste percurso de aprendizagem que tens feito? Sim, O Príncipezinho. Foi o melhor livro que eu li. Foi a minha mulher que me apresentou, a Verónica, que ela está sempre a dizer que eu não ligo. Estou a brincar. Então é assim, o Príncipezinho para mim é o melhor livro sobre pessoas. Primeiro tem várias personagens, que são os vários perfis. Tem o rei, tem este, tem aquele, pronto, não vou estar aqui agora a chatear-vos, mas tem uma coisa, tem frases que é fundamentais. E a primeira é, tu és responsável por aquilo que cativas. Que é, se eu te cativei a tu gostares de mim, eu sou responsável por ti. Aquelas pessoas todas que eu tenho a seguir-me no Facebook, ou no Instagram, ou no TikTok, elas se me colocaram um like, eu sou responsável por elas. Sou responsável em quê? Em dar-lhe o meu know-how, em cuidar delas, em ajudá-las a que elas tenham melhor vida. É isto que eu faço. O Príncipezinho diz isto. E depois, as rosas, há uma parte que tem espinhos, a outra parte tem a beleza. Na tua vida vai ser um bocado isto. Há alturas que é espinhos, há altura que é beleza. Depois tem a questão da raposa, a relação da raposa. Eu recomendo a ler. Com esta percepção de comportamento, o Príncipezinho é espetacular. E depois tem uma frase que eu adoro, que é, como é que é? O essencial é invisível aos olhos. Acaba por
comatar tudo o que eu faço, que é o que é essencial para nós termos boas relações, muitas vezes é invisível no dia a dia. A raposa muitas vezes até está aqui associada também à parte da manipulação, não é? Até mais mentora. Mentor. Até a parte mais mentora. Não tanto a manipulação, mas mais uma parte mentora. Porque entre manipular e influenciar, Exato. às vezes não se percebe, não se percebe, às vezes vai uma diferença ténue, não é? A diferença está no resultado. Influenciar e manipular, as ferramentas são as mesmas. Agora, o resultado é que é diferente. Influenciar, eu quero te influenciar a ter um comportamento bom para ti, ou um comportamento, ou um resultado bom para os dois, pode ser bom para ti ou bom para os dois. O manipular é só um resultado bom para mim, ou então com a intenção de prejudicar. A diferença é os objetivos, nunca os meios, porque as ferramentas são exatamente as mesmas. Aquelas pessoas que vão enganar outras pessoas para aquelas terras, não é? Usam a ferramenta de manipular, é a mesma. Quando tu vais ajudar o teu filho a ter um bom comportamento, ou a deixar de ter um mau comportamento, tens que o influenciar. As ferramentas são as mesmas. Quais são as perguntas que mais te fazem nas redes sociais? O que é que diz a minha fotografia? Pois, como pedir aumento ao meu chefe. Também dizem, agora o próximo livro vai lá estar. O próximo livro vai lá estar. A nível de relações, tenho muitas perguntas das relações. Como é que está a minha relação? Enviam muitas fotografias. Já tive mais tempo para ver isso. Agora tenho menos tempo. Quando tenho tempo ainda consigo dar ali uma decifradela, mas dizem muitas vezes isso. É o que eu tenho mais. E fotografias de currículos, de LinkedIn, coisas muito simples. Assim, de uma forma sintética, porque isto é conversa para um livro, essa do aumento a um chefe, do pedido de aumento a um chefe, qual é que deverá ser aqui, assim, sinteticamente, a abordagem? Traços gerais. Primeiro, trabalha mais do que o que ganhas, que um dia vais ganhar mais do que o que trabalhas. Aquela coisa de tu trabalhares o suficiente para não ser despedido e o patrão pagar-te o suficiente para ficares lá, estas pessoas nunca vão ser aumentadas. Quer dizer que tu vais ter que dar primeiro. Claro que pode ser reconhecido ou não naquele sítio onde estás. Quer dizer que tu, para teres aumento, tu tens que o ganhar. Atenção, do outro lado pode estar uma pessoa que veja ou não. Aí depois já é uma opção de tu continuares lá ou não. Mas tu tens que dar mais do que aquilo que tu recebes. Claro que as pessoas dizem, mas não me pagam para isso. Claro, por isso é que elas não têm aumentos. A questão é que tu tens de tornar indispensável. As pessoas têm que saber o que é que ganham contigo. Porque o teu chefe ou a tua chefe não está lá porque é a Santa Casa da Misericórdia. Ela está lá porque vai ganhar alguma coisa contigo. Ela só te vai dar mais dinheiro, não é porque tu és simpático. Ela vai te dar dinheiro porquê? Porque tu lhe dás mais dinheiro. Se tu não fazes mais do que o que és pago, naquele início, ele nunca te vai pagar mais por aquilo que tu não fazes. É aquela coisa, eu só faço quando me pagarem. Isto não funciona. É como aquelas pessoas, estou a trabalhar até à reforma. Já reparaste que as pessoas de sucesso não têm reforma? Esta é a mentalidade. Só depois de fazer isto tudo, tornares indispensável e a pessoa diz, ok, eu ganho dinheiro com esta pessoa, é que tu depois podes usar técnicas. E aí é que entra a influência. Agora, até aí, não vale a pena. Ir lá pedir aumento só porque sou boa pessoa. Alexandre, estamos a chegar ao final da nossa conversa e foi uma conversa que passou a correr. Tínhamos aqui assunto para mais uma hora, pelo menos, que não falta perguntas e temas a propósito disto, mas acho que falámos aqui de alguns bem interessantes. Agora, pergunto se há alguma mensagem que gostavas de deixar, em particular, para quem nos está a ouvir, para além daquilo que agora as pessoas podem esperar do que aí vem, que já falámos, de encontrar-te nas redes sociais, decifrar pessoas, tanto no Instagram como no TikTok, Facebook também. Que mensagem gostavas de deixar aqui para os nossos seguidores? Assim, tenho sempre duas mensagens, que é ser água. Até do Bruce Lee, pessoas que acompanham o Bruce Lee, que é, tu tens de ser água. Que é, não tens de te adaptar, tens de ser flexível ao ambiente e às pessoas que estão. Se a pessoa, é o que ele dizia muitas vezes, a água quando entra numa garrafa, torna-se a garrafa. A água quando entra no copo, torna-se o copo. Quer dizer, quando tu falas com alguém, tens de ter também esta ideia, que é, tu tens que ser flexível à pessoa que está do outro lado. E depois, se tudo correr bem, a água o que é que faz? Contorna. Não tens necessidade de ter ego, não tens necessidade de fazer aquilo. Se a pessoa não te está a dar luta, dá-lhe aquilo que quer. Mas depois, se te dão luta, a água quando bate, destrói. Quer dizer que tu aí também tens que ter força. Mas para isso tens de saber se a pessoa do outro lado está com boas ou más intenções. Esta é a primeira mensagem, ser água. Depois, outra que é do mundo da espionagem. Se não estás a receber aquilo que tu queres, é porque tu não estás a dar aquilo que as pessoas querem. Por isso,
Dá aquilo que as pessoas querem, não impinjas. Dar. Eu ia encerrar, mas agora fiquei-me com uma pergunta que tenho de fazer. Falaste várias vezes do ego, e que até é uma forma de nós, percebendo o ego, contornar e conseguir chegar ou não à pessoa consoante o ego. Como é que nós devemos lidar com isso? Ou seja, o ego em excesso, por norma, não é benéfico. O que é que tu recomendas às pessoas nesse aspecto de lidar com o ego, ou conseguir pôr o ego de parte para sermos melhores? É o suspender o ego, é fazer perguntas e falar sobre o outro. Menos sobre nós, mais sobre o outro. É menos sobre nós, mais sobre o outro e ver o que é que o outro tem de bom. Não há andar à procura de falhas. Andem à procura de qualidades. O ego impede-nos de falar sobre os outros. Então, quando nós falamos sobre o outro, o que é que estar contente por as conquistas do outro, estar contente por o que o outro fez, perguntar mais sobre o outro. Imagina, vou dar um exemplo assim, férias. Quando nós falamos de férias, as pessoas de ego o que é que fazem? Eu fui de férias para ali. O que é que diz a outra pessoa? E eu fui para ali. Tu o que é que deves fazer? Perguntas. Tu foste para ali, o que é que tinha de bom? E a pessoa, isto é bom. Olha, o que é que me recomendas? Blá, blá, blá. Isto pode acontecer em muitas conversas, seja no exercício. Olha, tens sucesso? Olha, é porreiro, tens sucesso, ainda bem que tens sucesso. Olha, como é que chegaste lá? É que tu, quando suspendes o ego, aprendes. Porque vais aprender o que é que o outro fez para chegar onde chegou, seja para o bem, seja para o mal, o que deves fazer ou o que não deves fazer. Agora, quando entras em ego, tu não aprendes nada, só queres é falar sobre ti. Então, suspende e faz perguntas. Admira, uau! E como é que fizeste? Uau! E qual é o teu segredo? Uau! Que conselhos é que me podes dar? Uau! Nunca entres em competição. Isto torna-te estúpido. Ou seja, mostrar interesse genuíno na pessoa, isso também acaba por depois, no fundo, estamos a dar a nossa atenção e, consequentemente, acabamos por depois também poder receber, neste caso, uma aprendizagem. Sim, e até evitas a competição, porque a pessoa está a falar sobre ela. Tu não tens necessidade de falar sobre ti. E é uma estratégia incrível quando estamos a falar de duas pessoas dominantes, não é? Sim. Aquele que rapidamente consegue perceber que, deixando o outro falar e libertando o ego para que o outro possa realmente expor o dele, no fundo, vai ganhar esta proximidade em vez de entrar em choques de ego. Sim, as pessoas seguras ouvem. Eu ouvi muito hoje por isso. Alexandre, obrigado. Obrigado. Eu ouvi e aprendi muito hoje nesta conversa. E obrigado pela oportunidade. Eu sei que não foi fácil conciliar agendas, mas felizmente conseguimos esta oportunidade. E desejo-te sinceramente todo o sucesso com os teus livros. Não vais precisar, porque eles estão a ter sucesso e vão continuar. Não, certamente que isto tem tudo para continuar nessa onda. E o sentimento é recíproco. Obrigado. Muito sucesso. Conversas de Elite com Alexandre Monteiro. Disse certo, não disse? Sim. Alexandre, esta hora do dia, sabes que eu estou a fase de restrição calórica. Sabes aquela fase de restrição que eu te falava há bocado dos culturistas? Eu estou naquela fase em que agora praticamente só tenho saladas, peixe e frango. Porque isto às vezes é esta hora, que já são quase 8 da noite. E depois tem aqui outro ponto. Não conseguiste ler isso nos meus traços. É que eu acordo todos os dias ali um bocadinho antes das 5 da manhã. Uau. E então quando chego... Como é que consegues isso? Ele está a dar a volta ao meu ego. Como é que fazes isso? Porque eu podia dizer, não, eu acordo às 4h30. Eu acordo às 4. Eu acordo às 4. Eu nem durmo, não é? Eu nem durmo. Não, mas é uma questão de hábito. Sabes também que esta parte, esta ligação com o fitness, e desde muito cedo comecei a treinar, habituar-me a treinar cedo, para depois ter tempo para o negócio e para dedicar aos meus alunos, e criei este hábito. Então chega a esta hora, já estou no headline. Conversas de Elite com Alexandre Monteiro. Já sabem que vêm livros, vêm novidades, vêm não só também essa parte escrita que vocês podem ter convosco, aprender, mas também os workshops, a parte prática que ele tem vindo a promover. Mais fácil ainda, decifrar pessoas, Instagram, Facebook e TikTok. Ele está muito à frente, TikTok. Normalmente quando o convidado me diz, eu ainda não estou no TikTok, aqui não há desculpas. Podem segui-lo em todo o lado. Já sabem, deixar aquela subscrição, super like, partilha, divulgar muito. Vamos todos passar esta mensagem a quem vocês acham que pode beneficiar com ela. Contam connosco. Contamos convosco.